Comprar e manter um imóvel não é uma coisa tão simples e barata. É um investimento alto, que faz parte do sonho de muitos brasileiros. E é por isso que eu acredito que nós, que temos um imóvelzinho que seja, temos a obrigação de saber valorizá-lo e aproveitá-lo da melhor maneira possível. E meu objetivo com você é clarear alguns caminhos possíveis e de que maneira você pode, de forma independente, tomar as melhores decisões. E um desses caminhos é o aluguel de imóvel por curta duração. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no Airbnb e eu vou te mostrar do zero tudo o que você precisa saber para que o seu imóvel não seja só mais um na multidão. Quem falou que 5 estrelas é só coisa de hotel? Seja bem-vindo ao segundo vídeo da Semana do Anfitrião. Eu sou o Rômulo Vilela e no último vídeo eu te contei como que eu comecei alugando um quarto no Airbnb e hoje cuido de cerca de 20 imóveis só na locação de temporada. Eu mostrei essa oportunidade que existe hoje de fazer um imóvel render bem mais do que no modelo tradicional e de que maneira você pode aplicar isso no seu imóvel ou com imóveis de terceiros, se você não tiver o seu próprio imóvel. E vamos combinar, né, que ganhar bem mais do que o aluguel tradicional é mais interessante, concorda? Ainda mais se você tem um imóvel parado ou conhece alguém que tenha, né? Lembra do imóvel da minha avó que eu reformei todinho, que eu falei na outra aula? No aluguel tradicional, esse imóvel da minha avó não passaria muito ali dos R$ 1.500 por mês, para você ter uma ideia. Só que na temporada é muito tranquilo você faturar ali 4, 5 mil reais com aquele mesmo imóvel. Isso que eu tô falando de números reais, tá? Eu não tirei esses números aí do nada, né? Inclusive tem vídeo no YouTube que eu mostro esse resultado publicamente desse primeiro apartamento. E não só lá, é isso que eu vejo hoje nos imóveis que eu administro e de muita gente que me acompanha e que manda prints ali, depoimentos e tudo mais, né? Quando eu considero esse valor, eu já tirei daí todos os custos de operação, tá? Custos com limpeza, troca de enxoval e tudo mais, né? Condomínio que a gente tem que pagar e tudo mais. Estou falando do valor que você bota no bolso mesmo. E para quem não tem imóvel, você viu no vídeo anterior que eu tratei sobre isso, que no começo da minha jornada eu também não tinha, lembra? E aí eu comecei a rentabilizar um quarto do apartamento que eu alugava e com o tempo a coisa foi acontecendo. Se você não viu essa história toda, volta lá no vídeo 1 para assistir, porque você vai ter vários insights interessantes, vários insights legais por lá. Uma vez que você entende essa dinâmica da plataforma e domina as ferramentas, o dia a dia, as operações, você pode acabar ganhando bem mais com o seu imóvel do que no seu trabalho atual e gastando bem menos tempo, o que é incrível, né? Trabalhar menos e ganhar mais. Quem é que não quer esse tipo de coisa, né? É algo que parece difícil à primeira vista, né? Afinal, você vai precisar fazer com que o seu imóvel seja relevante dentro da plataforma. Então, usar estratégias para fechar reserva, bombar o seu calendário, achar o preço perfeito da diária do seu imóvel, organizar o check-in, check-out e a operação como um todo do imóvel. Então eu entendo que parece complexo de fato, mas quando você pega o jeito é que nem andar de bicicleta. No começo parece impossível saber andar sobre 2 rodas sem cair, mas depois que você aprende, você sobe na bicicleta e nem se dá conta da habilidade que você adquiriu e você vai que vai. Então vamos lá, é nesse vídeo que eu vou te passar e que eu vou te mostrar todo o meu processo. E para facilitar, eu dividi em 2 etapas diferentes. A primeira delas é a implantação, presta atenção nisso. Ou seja, é a preparação inicial. É nessa etapa que a gente investe a nossa energia e a gente faz de tudo para deixar o imóvel pronto e como tem que ser feito. Dá bastante trabalho, mas é nessa fase que você cria toda a base do imóvel uma vez só, para depois colher por muitos anos. É como levantar um prédio. Você precisa ali da fundação forte para depois subir os andares e aí você não para mais. E isso envolve o quê? A avaliação inicial do imóvel, a pesquisa para saber se existe demanda nessa localização e no seu tipo de imóvel também, descobrir o valor da diária média que você pode cobrar e o potencial que você consegue chegar em datas específicas, calcular o potencial de ganho com o imóvel, qual é a rentabilidade que ele irá te trazer, como é que está o imóvel, precisa de reforma, quanto que vai ficar essa reforma, onde vale a pena gastar mais ou menos, como fazer o anúncio perfeito no Airbnb, como receber esses hóspedes e criar ali uma experiência memorável para eles. E evidentemente como criar um processo contínuo que você vai acabar precisando repetir dezenas e dezenas e dezenas de vezes
toda vez que você tem a troca de um hóspede por outro. E a segunda etapa é a operação do dia a dia, que você vai precisar fazer ali regularmente. É nessa fase que você só precisa repetir com cada novo hóspede o que já foi definido lá atrás, nessa primeira etapa de implantação. Isso vai fazer com que você mantenha a sua excelência e a qualidade na entrega do que você prometeu ali, né, para as pessoas e na expectativa que esse hóspede acabou criando ao reservar o seu imóvel sem que ele visse aquele imóvel, porque ele está vendo o seu imóvel online, ele não foi lá visitar. Essa parte é imprescindível porque é o dia a dia da vida real e o que funciona de fato. É aqui que acontece o contato com o hóspede, o check-in, a recepção, a liberação no condomínio. E se você erra de forma contínua, várias vezes ali a mesma coisa, isso pode comprometer a rentabilidade e não só isso, a sua reputação, né? A reputação do teu imóvel. É aqui também que a gente dá uma fiadinha no machado, né? A gente faz a gestão do negócio como um todo. Pode parecer que não, mas cuidar de um imóvel é como cuidar de um pequeno negócio. Dentro dessa segunda etapa, né, ou seja, a operação do dia a dia, a gente tem o seguinte: a gestão das reservas, né, as dúvidas dos hóspedes antes, durante e depois das estadias, que você sempre vai ter que ficar antenado. Deixar os hóspedes 100% informados sobre tudo que você acha importante para que ele esteja bem servido ao chegar no imóvel, sem qualquer dúvida ali, por exemplo, uma senha de Wi-Fi. Imagina ficar repetindo isso todas as vezes, né? Como estabelecer as regras de check-in, de check-out, que horário que é melhor, que horário que faz mais sentido para você, e assim você tem uma operação mais eficiente e mais rentável também. Como fazer a gestão financeira do seu imóvel, né? A ideia é que você saiba se aquele esforço que você está tendo está compensando, né? E finalmente, como fazer para que o seu imóvel trabalhe para você sem que você necessariamente esteja ali presente o tempo inteiro, né? Que ele não tire a sua liberdade. Então, no final das contas, o imóvel ele tem que ser algo positivo, algo que te traga liberdade e não que te prenda. O que eu vou te mostrar aqui, eu fui descobrindo ao longo desses últimos anos nas mais de 1.500 reservas que a gente já fez. E se eu tivesse recebido esse conteúdo bem mastigadinho assim, do jeito que eu tô falando, olha, teria sido uma bela ajuda. Mas antes da gente ir para as 5 chaves do imóvel de sucesso, a gente precisa cavar um pouquinho mais embaixo. Ah, Rômulo, quero começar a fazer aluguel de temporada, mas por onde que eu começo? A primeira coisa é descobrir qual é a sua circunstância. Você já tem um imóvel? Vai comprar algum? Vai alugar de alguém? Independentemente disso, você vai precisar de um imóvel, né? E aí a gente chega na seguinte pergunta: Rômulo, é possível fazer isso com qualquer imóvel? Aí eu vou te dizer, depende. Depende porque nem todo imóvel tem perfil para fazer locação de temporada. Eu não posso mentir para você e dizer que é só ter um imóvel e pronto, só jogar lá e tá beleza. Não, tem casos que essa não é a melhor opção para o seu imóvel. E como que a gente descobre isso? Eu vou destrinchar isso para você agora. Primeira coisa, localização. O imóvel está num lugar que faz sentido alugar por temporada? O que tem perto ali do seu imóvel que atrai as pessoas a ficarem por um curto período de tempo, ou se está num lugar ali de fácil acesso para outras coisas que possam atrair esse tipo de pessoa? Será que já existe procura nessa localização pelo tipo de imóvel que você tem? Se a coisa dá certo na sua região, talvez já tenham pessoas fazendo isso, e a gente pode descobrir isso de forma bem fácil, pesquisando no próprio Airbnb, por exemplo. Segunda coisa, que é a estrutura. Qual que é o tamanho do seu imóvel? O tamanho do imóvel ideal para a temporada? Muita gente me pergunta isso, né? Será que é estúdio? Ou apartamento de 1 quarto, 2 quartos, flat, casa, chácara, mansão, cabana? E aí, né? Qual que é a palavra mágica? Nesse caso aqui, todos podem funcionar como podem ser um baita de um desastre, né? Então a ideia aqui é a gente entrar numa conjunção de informações e que vão te mostrar qual é o melhor caminho para decidir se o imóvel que você tem ele é adequado ou não. Eu sei que isso é óbvio, mas é bom lembrar. No aluguel de temporada, você está alugando o apartamento todo mobiliado. Não é só o imóvel, né? Mas tudo que está dentro dele. Então, o seu imóvel está equipado suficientemente? Qual é o mínimo que eu tenho que ter dentro do imóvel para começar a alugar? Existe uma regra específica para isso? Eu tenho que ter uma cama, eu tenho que ter micro-ondas? O que eu tenho que ter ali dentro para fazer com que ele funcione? O imóvel precisa ter internet? Precisa ter uma mesa para botar o computador? Precisa ter ar-condicionado? Precisa de TV no quarto? Devo fornecer ou não roupas de cama? Né? Muita gente me persegue com essa questão, né, de perguntar se tenho que fornecer ou não o enxoval. Enfim, o imóvel tem tudo o que é necessário e está funcionando perfeitamente. Como é que estão as condições dos móveis, né? Não adianta você ter lá um imóvel todo largadão e botar ali para alugar, né? O que o condomínio oferece? Tem piscina? Tem vaga de garagem? Tem academia? Como é que é? E agora, respondendo todas essas perguntas que eu te fiz agora há pouco, pensa comigo.
Se conseguirmos fornecer a melhor experiência pelo melhor preço, muito provavelmente o nosso imóvel será o escolhido por aquele hóspede, certo? Se o meu prédio tem piscina e o outro não, mesmo que o hóspede não use de fato a piscina, pode ser que o meu seja escolhido por conta da piscina. Se eu forneço as roupas de cama e banho e o meu vizinho não, quem que é que vai ser escolhido? Se eu tenho de tudo dentro do meu condomínio, por exemplo, área de lazer completa, meu imóvel é bem localizado, está perto dos pontos principais da cidade, tem um Wi-Fi mega ultra power poderoso para trabalhar de casa, que é uma coisa que hoje é básico ter, né, depois da pandemia principalmente. Então, no final das contas, com o imóvel com tudo isso, quem você acha que o hóspede vai escolher? O imóvel que tem bastante coisa por um preço competitivo ou aquele imóvel que nem tem tanta coisa assim e está ao mesmo preço? Ele vai escolher o imóvel que dá mais condições e mais estrutura para ele. E importante também é o visual do imóvel. A aparência desse imóvel é o primeiro fator que vai fazer com que desperte a atenção das pessoas quando elas estão lá procurando por algum lugar para ficar. Quem não quer ficar num lugar que chama atenção, né? Ou que tem uma vista bonita, uma decoração bacana, desperte aquela sensação de que ela pode estar lá dentro e tal, aquela vista da janela. E mesmo que essa pessoa fique por alguns dias, ela vai querer pertencer àquele imóvel e àquela realidade local do que você está vendendo visualmente para ela. E uma das formas de fazer isso é tendo boas fotos, né? Fotos bonitas, fotos profissionais ali. Afinal, não tem como você ficar marcando visita ali pessoalmente com centenas de pessoas que estão buscando, até porque a maior parte dessas pessoas moram bem longe de onde está o seu imóvel. Fotos bonitas, bem tiradas, iluminadas, com aquele céuzão azul no fundo, no ângulo certo e tal, pode transmitir tudo o que você quer que as pessoas enxerguem e se convençam de que seu imóvel é a melhor escolha. O preço da diária, isso é muito importante. Lembre-se que no momento que o hóspede está buscando um lugar para ficar, seu imóvel está competindo com todos os outros imóveis da região numa faixa de preço às vezes parecida. Ele está se destacando ali dentro? Ele é um dos melhores? Por que escolheriam o seu imóvel e não o do vizinho do lado? O que vai me convencer como hóspede a ficar no seu imóvel, mesmo que eu pague um pouquinho mais caro do que ficar no imóvel do vizinho? É isso que você tem que se perguntar. Qual que é a média dos preços da região? Consigo cobrar mais ou tenho que jogar meu preço lá embaixo para ser mais competitivo e fazer com que prefiram o meu imóvel? Também tem essa pegadinha. Dessa forma, a gente consegue avaliar qual é o potencial de rendimento do imóvel e que também faça sentido para o bolso das pessoas que querem viajar. Você precisa ali do máximo de informações que conseguir. Então o ideal é que você descubra quais são os preços médios praticados ali na região que está o seu imóvel e as características desses imóveis que estão sendo oferecidos ali na plataforma. E esses são dados reais. Você vai lá na plataforma do próprio Airbnb, vou te mostrar uma outra ferramenta também que são reflexos do que está sendo praticado hoje no mercado. Então são dados muito valiosos e que vão ajudar você a traçar essa primeira avaliação do seu imóvel e para ter a segurança ali para você começar a pensar na rentabilidade dele. E quais tipos de imóvel funcionam no Airbnb? Por exemplo, se você tem um imóvel numa região central da sua cidade, muito provavelmente você vai ter buscas por pessoas que queiram ficar ali, né? Região central normalmente é uma região mais bem localizada, geralmente é mais buscada também. Então aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho só no centro de São Paulo 5 imóveis. E é muito difícil você não ter uma demanda numa localização muito privilegiada, como é o centro, né? A não ser que você esteja numa região que também está bem localizada em outros sentidos, ou porque é perto de um lugar com evento, ou porque é perto de uma casa de show, enfim. Sempre a gente tem que avaliar essa viabilidade. E o que o seu imóvel tem de diferente dos outros? Ele tem vaga de garagem? Ele tem academia? Isso no mesmo ambiente ali, né? E no final dessa aula aqui eu vou fazer uma análise de mercado através do AirDNA, que é uma plataforma que você consegue ver um pouquinho da realidade do mercado. Então fica até o final que eu vou mostrar para você como que eu faço. Mas voltando, boa localização é a mesma coisa do que boa rentabilidade? Por exemplo, uma vez eu peguei um imóvel aqui em São Paulo para administrar, era uma casa gigantesca de 400 metros quadrados, com 4 quartos, com piscina aquecida, era num condomínio fechado ali de 12 casas e bem pertinho do aeroporto de Congonhas. E aí a gente foi fazer a gestão de temporada, né? Pegamos aquele imóvel do proprietário e começamos a alugar. Só que a despesa desse imóvel, como ele é um imóvel caro, né? Piscina aquecida, ar-condicionado, condomínio super alto por ser pequeno ali, né? A estrutura do condomínio, aconteceu que era tão custoso, né, manter aquele imóvel
que a renda que a gente tinha das locações, ela dava mais trabalho do que de fato uma grande solução, uma grande rentabilidade. Então nem sempre um imóvel, como eu te falei, é perfil para aluguel de temporada. E nesse imóvel especificamente, de 400 metros quadrados, a gente ficou com ele por 2 meses mais ou menos. E depois o proprietário conseguiu alugá-lo ali por um longo período, por um preço bem mais interessante e sem esse estresse aí de ter que ficar limpando piscina, porque tem essa também, limpar a piscina, fazer a manutenção. E casa, você sabe muito bem, quem tem casa, que dá manutenção. Você precisa estar ali constantemente mexendo, etc. Diferente de um apartamento, né, por exemplo. Não estou dizendo que casa não funcione, não é isso. Mas nesse caso, especificamente, a renda que essa casa trazia com o aluguel de temporada, ela não fazia tanto sentido quanto você deixar num aluguel tradicional, por exemplo. Também recebo muito essa pergunta. Em uma casa ou num apartamento grande, será que eu alugo por quarto ou é melhor alugar o espaço inteiro? Quanto que em média você vai conseguir ganhar com esse imóvel? O que você precisa fazer para competir com os imóveis incríveis que você encontrar nessa busca ali e que sejam seus vizinhos, né? Muitas vezes você vai começar e já tem gente, há muito tempo fazendo onde você faz. Vale a pena você entrar e fazer esse investimento, e gastar com isso, gastar com aquilo? Quanto tempo você vai ter para recuperar esse valor do investimento, né? Quanto tempo de volta você vai ter esse dinheiro? Então todas essas perguntas têm que ser provocadas justamente para você saber aonde você está pisando. E o importante é que você faça o que precisa ser feito, mesmo que imperfeito. Então é importante que a gente observe o que os outros estão fazendo, separe ali os melhores anúncios que você encontrar da sua cidade e estude-os para se inspirar neles. Com certeza tem gente fazendo coisa na sua cidade que está sendo muito bem feita. Faça reformas se for necessário. Às vezes está em ordem, só que às vezes precisa de uma pinturinha ali, coisa pouca ou coisa muita. Compra ali o que precisa, panela, talher, smart TV, roupa de cama, cafeteira, enfim, são exemplos. Ah, mas eu não posso começar com um imóvel de qualquer jeito, ruim, feio, assim, daquele jeito, e depois ir melhorando aos poucos com o dinheiro que for entrando? Se ele for um feio arrumadinho, talvez, mas se ele estiver ali decadente, olha, eu não recomendo não. Porque imagina a situação de que o hóspede chegue lá e ele vai ver várias coisas ali meio mal arrumadas, né? Ou seja, imagina o registro do chuveiro, aquele registro meio solto ali, às vezes sai na mão do hóspede. Ele vai olhar aquilo e vai falar assim, pô, eu escolhi por esse imóvel, eu paguei para estar aqui nessas condições, sendo que eu podia pagar às vezes um pouquinho mais, ou às vezes posso pagar até mais barato para ficar num outro imóvel bem melhor do que esse. Então, por isso que é importante que você não entre com um imóvel decadente. E por isso, mais uma vez que eu falo, o imóvel feio, arrumadinho, é exatamente aquela coisa honesta. Você coloca o imóvel como ele não é dos mais bonitos, o design super chique, com as cores mais incríveis, não é. Mas ele entrega o que ele promete e com um preço adequado. Por isso que eu falo, o feio arrumadinho funciona melhor do que aquele imóvel decadente. Fora o fato de que esse hóspede que teve uma má experiência dentro do seu imóvel decadente, ele vai fazer o quê? Ele vai lá no comentário público e vai falar, cheguei lá, o apartamento ou a casa ou o que seja, tava cheirando a mofo, o sofá tava rasgado, o registro do chuveiro caiu na minha mão. Então imagina só a sua reputação para onde ela vai, né? O cara vai fazer um comentário público e as outras pessoas que vão ler esse comentário vão falar, putz, acho melhor não, né? Melhor eu reservar outro imóvel. Então pensa nisso. E aí, terminando de deixar seu imóvel com a embalagem certa, você vai ter um imóvel bonito, aquele que depois que você vê, você vai ter vontade até de se mudar para ele e não alugar mais para ninguém, né? Você não vai querer botar ele no Airbnb, você vai querer morar. E aí que você está pronto para criar o seu anúncio. Imóvel prontinho, agora é hora de mostrar ele para esse mundão aí. E é aqui que a coisa fica boa. Você já tem um imóvel todo certinho para começar a receber os seus hóspedes. Só precisa fazer o anúncio perfeito, né? Que destaque o seu imóvel aos olhos ali de quem está procurando acomodação. E aqui é a hora de você despertar esse desejo do hóspede em escolher o seu imóvel. Qual é o título, qual é a descrição do imóvel que você vai fazer que vai condensar tudo que você planejou para que esse imóvel seja escolhido pelas pessoas? Quais os pontos fortes do seu imóvel? É nesse momento que você pode usar de várias características positivas dele para criar o seu diferencial no anúncio. Muitas vezes o maior diferencial é que ele esteja rodeado de natureza, por exemplo, como um lago ali no quintal, ou que o seu apartamento esteja do lado de um mega centro de eventos, ou que você tenha uma piscina na cobertura do prédio com aquela vista de 360 graus da cidade, ou que de repente esteja do lado do metrô.
né? Um apartamento tem um Wi-Fi de ponta, com mesa de trabalho com vista para o mar, por exemplo. Então, sempre existem coisas positivas e com bastante diferencial que você pode destacar no seu imóvel. E eu não tenho dúvida que você sabe o que o seu imóvel tem de melhor. Do contrário, você não teria escolhido esse imóvel para investir, concorda? E aí, o que você vai fazer? Você vai unir todos esses elementos, que podem ser vários, né? E sintetizar esse filé aí do que é bom, de tudo isso no título e na descrição do anúncio. E cada imóvel que a gente encontra lá no Airbnb vai trazer uma experiência única por serem bastante diferentes entre si, né? Mesmo que existam centenas disponíveis para serem alugadas na mesma cidade. Mas também não é só porque o seu imóvel tem várias características incríveis que ele vai ser escolhido, também vai ser por isso. Porque pensa comigo, de que adianta você ter uma vista para o mar se o seu apartamento não tem um bom Wi-Fi, né? Então, pode ser que o hóspede escolha o outro apartamento que tem um bom Wi-Fi, mesmo que não tenha uma vista tão incrível assim. Então, se você consegue juntar muitos elementos ali, você vai ter mais condições de encantar aquela pessoa para finalmente reservar o seu espaço. E um ponto muito importante, parte do anúncio que as pessoas vão ver são os depoimentos ali dos hóspedes que já passaram pelo seu imóvel, a não ser que seja um anúncio novo, por exemplo. Então, lembre-se que não adianta só você encantar ali as pessoas no anúncio. Então você precisa também encantar na vida real, senão elas acabam criando uma expectativa e chegam lá e encontram outra completamente diferente, né? Tudo que elas imaginaram acaba sendo frustrado, né, pela experiência que você não entregou. E as primeiras reservas são as mais importantes. São elas que vão fazer com que as pessoas atestem o seu imóvel e deixem comentários ali no começo para que os próximos hóspedes que venham consigam ver que de fato pessoas foram lá, reservaram, ficaram e gostaram. Então, depois de todas essas etapas anteriores que a gente falou e finalmente com o anúncio publicado, agora você pode se tornar oficialmente um anfitrião ou uma anfitriã. E é só ficar atento ali às primeiras reservas para o seu imóvel. E essa parte é muito empolgante, né? Porque é o reflexo de tudo que você foi construindo ao longo de todo o processo lá de antes, né? Desde a reforma, da decoração, de preparar o seu imóvel e tudo mais, e se materializar ali, se concretizar nas primeiras mensagens, nas primeiras reservas. E quando aparece uma reserva, finalmente, né, a primeira reserva, você fala, meu Deus, né, deu certo no final das contas. E aí, naturalmente, vão surgir várias dúvidas a partir daí, né? Porque uma coisa é o que a gente fez antes e agora é a operação, agora é o pra valer, né? Então, por exemplo, uma dúvida que vai aparecer para você quando você começar a fazer as locações pelo Airbnb é, pô, será que eu posso escolher quem vai alugar o meu imóvel ou não? Ou eu deixo que o Airbnb faça isso por mim, escolha as pessoas e aprove as reservas automaticamente? Porque existe um recurso lá dentro que você consegue dividir, né? Você consegue aprovar as reservas ou você deixa isso a cargo do Airbnb. Então qual é o melhor caminho a se tomar, né? Porque você tem que estar preparado para isso, né? Será que você vai ficar com medo nesse começo? Eu mesmo tinha muito medo. Hoje em dia eu já sei como essa ferramenta funciona e eu uso a meu favor, né? Aí legal, deu certo, reservaram, que maravilha, né? Como é que eu faço, né? Como é que eu procedo nesse atendimento? O que eu falo para o hóspede, né? Então, nesse momento você não pode ter medo de errar ou de ser perfeito. Seja natural, né? Seja proativo. Então, a ideia é que você receba muito bem aquele hóspede e que ele se sinta feliz. O que eu senti quando eu comecei a fazer locação de temporada é que eu via na internet as pessoas fazendo vários padrões de regras, né, e estabelecendo coisas que às vezes eu falava, pô, mas o que eu faço? O que eu devo fazer? Então não tem uma cartilha, uma coisa pronta que eu vou te entregar, porque depende muito de você. O que você acha que faz sentido, o que você acha que é mais apropriado para o seu imóvel. Aí você fala, pô, Romulo, mas se você não vai disponibilizar qual que é a cartilha, como é que eu vou descobrir? Você vai descobrir, que é fazendo. Então você vai errar, você vai acertar, você vai perceber que, pô, eu vou escrever isso aqui porque está funcionando, eu vou escrever aquilo ali porque eu acho que vai educar melhor o hóspede. Então você mesmo vai aprendendo. Quando eu comecei a fazer o quarto, eu não sabia exatamente o que fazer, como falar, o que falar, e com o tempo eu fui percebendo as coisas que me incomodavam e que eu conseguia direcionar esse comportamento. Então a mesma coisa para você. Você vai começar a descobrir comportamentos, depende muito da natureza de cada imóvel, né?
Se eu dou uma cartilha, eu estou dando uma cartilha de um imóvel urbano aqui em São Paulo, só que você que tem um imóvel no Nordeste, às vezes um imóvel no campo, no interior do Amapá, então você pode ter uma visão completamente diferente a partir das experiências que esses hóspedes vão trazendo para que você consiga aplicar a melhor regra ou a melhor norma de conduta, digamos assim, para aquelas pessoas que forem reservar o seu imóvel. Então, quanto a isso, não se preocupa, você com o tempo vai aprendendo a criar essa sua própria norma. É a mesma coisa que um hotel, né? Cada hotel tem ali o seu protocolo, o seu processo. Então não adianta eu pegar ali, copiar e colar, né? Um jeito, uma regra, uma forma e jogar para todos os outros hotéis. Então não tenha medo de errar nesse momento. E eu não tenho dúvidas de que você, ao fazer locação com o seu imóvel, quer cada dia mais melhorar a experiência do seu hóspede, do seu inquilino, né? E existem várias formas de melhorar e de aprimorar esse processo, né? Eu uso bastante um recurso que é muito bom, chamado de... Não é que ele é chamado, na verdade é um recurso, é um feature do Airbnb. Feature são ferramentas, né, que você pode usar para automatizar o seu processo, automatizar mensagens, né? Então você pode configurar mensagens de check-in, assim que o cara reserva, né, a pessoa reserva, mensagens de, por exemplo, um dia depois que ele entrou no seu imóvel, você manda uma mensagem ali automatizada, falando, e aí fulano, como é que tá a sua estadia, espero que você tenha dormido bem. Então, de uma forma mais automatizada, mas sem perder a humanidade, né, aquela humanização que você tem no atendimento, ao invés de ser simplesmente um robô, você consegue criar um laço, criar um vínculo e monitorar esse bem-estar. Então, eu fazendo isso hoje, a pessoa fala, nossa, Rômulo, nossa, eu dormi muito bem, gostei bastante do apartamento, só tem uma coisinha aqui que eu queria ver com você e tal, porque às vezes a pessoa não fala. Então, quando você faz esse processo automatizado, além de você economizar tempo, né, escrevendo a mesma mensagem, que no final das contas você quer saber a mesma coisa de todos os hóspedes em todos os momentos, né, você consegue monitorar essa experiência. E também, no próprio checkout, né, um pouquinho antes do checkout acontecer, muita gente fica preocupada, pô, será que o cara vai sair? Será que o cara não vai sair? Você consegue configurar uma mensagem automática para ser disparada para aquele hóspede poucas horas, você que vai determinar isso, antes dele sair. E nessa mensagem você pode falar, pô, daqui a pouquinho você vai sair, queria agradecer você por ter escolhido o apartamento e tal, seja sempre bem-vindo e tudo mais. Então o cara vai falar, opa, quer dizer que daqui a pouco eu tenho que sair mesmo, né? Vai que o cara esquece, vai que o cara se confunde, né? Então é bem importante esse processo para que você consiga ter uma experiência mais legal e ver de fato que aquilo está funcionando. Uma outra coisa que acontece, por exemplo, o hóspede diz que fez a reserva, mas na verdade ele não sabe se está tudo certo. Então você, como papel de anfitrião ali, você deve saber orientar essa pessoa, porque muito hóspede é tão novo quanto você, né? Então, imagina dois caras perdidos, aí ferrou, né? Aí o hóspede vai lá, faz a reserva e pensa, bom, e agora, o que eu faço? Eu falo com o anfitrião, pergunto onde que eu pego a chave, que horas que eu posso chegar, com quem que eu vou falar... É a mesma pessoa que vai me receber, é outra pessoa, o cara não vai saber disso. Só você sabe do seu imóvel, então você precisa criar um protocolo para atender esse cara, né? Então o cara que reserva, ele não sabe absolutamente nada do que vai acontecer. Mesmo que você descreva ali no anúncio todos os detalhes, às vezes as pessoas não leem tudo. Então, mais uma vez, é o seu papel ali decodificar essa mensagem e dá esse conforto para o cara assim que ele reserva. Então é sua responsabilidade conduzir esse processo, né? É uma falha se você deixar a pessoa tomar a iniciativa para descobrir essas coisas, né? Imagina só que o cara tem que ficar perguntando, né? Ah, então com quem que eu pego a chave? Ah, então aqui você vai chegar e vai falar com o vizinho. E tudo fica nesse vai e vem de informação e no final você não tem uma coisa concisa que vai responder todas as dúvidas de uma vez e deixar o espírito daquele hóspede pronto e calmo, sabendo que não, tá tudo certo mesmo com a reserva, eu vou chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou entrar no imóvel, ele já maquina tudo na cabeça dele, né? Ao invés de ele simplesmente ficar descobrindo em cima da hora. Por que eu tô falando isso? Porque se você acha que o trabalho acaba quando pinga aquela reserva ali, né? Tipo, reservou, tá garantido, né? Depois eu falo com ele, né? Não faça isso. Eu já vi hóspede que o cara falou assim, pô, ninguém me respondeu, será que vai ter alguém para me receber? E aí o que o cara faz? Acaba cancelando. Porque ninguém falou com ele depois. Em tese estava tudo bem, né? Tá lá, reserva confirmada, por que eu vou falar, né? Depois eu falo, né? 2 dias antes do check-in, né? Eu falo com ele, às vezes você nem responde ali na plataforma, e o cara não entende, o cara não sabe se tá tudo bem ou não. E mesmo que seja óbvio você falar, oi fulano, tudo bem, ó, reserva tá confirmada, tudo direitinho,
Quando for um dia antes, 2 dias antes do check-in, eu volto a falar com você para passar as regras aí, as instruções de acesso ao imóvel. Pronto, você já acalentou o coraçãozinho desse hóspede, então ele não vai achar que está sendo ali esquecido. Isso é muito importante, isso é uma regra valiosíssima. Então esse hóspede, como eu falei, ele quer ter certeza de que as coisas vão estar prontas e preparadas para ele de forma mais objetiva e direta, né? Não adianta só aparecer ali no aplicativo que a reserva está confirmada, ele precisa de um sinal de vida seu para acalentar o coração, como eu falei, e sentir que sim, de fato está tudo certo. Imagina só, ele vai chegar de mala e cuia num lugar que ele muitas vezes nunca foi, às vezes de noite e às vezes com a família, imagina com o filho e tal. Então é importante que o hóspede tenha essa segurança na comunicação com você. Comunicação nunca é demais e tem várias formas de fazer isso. E uma dessas formas de criar essa comunicação eficiente é justamente usar muito bem a comunicação automática. Isso eu vou mostrar depois para vocês. Pronto, a partir do seu primeiro hóspede você já evoluiu de fase. A etapa da implantação ela foi concluída com sucesso. E agora começa a fase da operação do dia a dia, porque afinal de contas você vai precisar receber o segundo hóspede, o terceiro, o quarto e manter aquele mesmo padrão que você estabeleceu lá no começo, certo? Então essa operação do dia a dia é um ciclo, né? Ela começa e termina e você só vai seguir ali um protocolo. Algumas tarefas vão fazer parte do dia a dia em cada troca de hóspede, mas tem outras com um caráter mais mensal, um caráter mais bimestral. Por exemplo, no final do mês você vai precisar fazer o fechamento financeiro daquele período. E aí você vai ter certeza, né, uma clareza do que aconteceu. Isso é independente da questão do hóspede, mas veja que são tarefas que vão aparecendo que tem mais frequência de um lado e menos frequência de outro. Cada imóvel, cada proprietário vai ter uma dinâmica de operação bem específica, mas os fundamentos para você operacionalizar tudo isso são os mesmos e eu vou detalhar agora para você as 5 chaves do imóvel de sucesso. Algumas dessas chaves que eu vou falar aqui, você vai falar, pô, Rômulo, mas é uma coisa que você falou antes, né? E você vai entender por que que isso é importante, por que que essas 5 chaves fazem sentido ali para esses pilares da experiência que você vai ter com o seu hóspede e com o seu imóvel. Então a primeira delas é a hospitalidade e o encantamento. O que que é isso, basicamente, né? Imagina que você vai receber um amigo, um parente, alguma pessoa querida na sua casa, onde você mora, no seu apartamento. Então você quer o quê? Você quer tratar essa pessoa muito bem. Você quer recebê-la, você quer colocá-la num espaço confortável, seja uma pessoa que vá ficar dormindo por algum tempo, ou seja, de repente, até um churrasco que você vai fazer, que a pessoa vai ficar ali o dia inteiro e vai embora no final, né? Você quer o quê? Tratar bem, você quer que a pessoa se sinta bem na sua casa, você quer supri-la de várias coisas, você vai oferecer uma água, se é um almoço, você quer fazer o melhor almoço possível para que aquela pessoa se sinta bem, se sinta confortável e fala, pô, que legal, o cara me recebeu super bem, ele cuidou de mim, né, dentro da casa dele, quis que eu me sentisse à vontade e tudo mais. E a parte do encantamento é justamente a magia que se cria, né? Porque uma coisa é a hospitalidade, né? Você receber aquela pessoa, você ter condições e energia para receber aquela pessoa, e o encantamento é a cerejinha do bolo, né? Às vezes aquela louça que você usa, que você fala, nossa, que prato legal, onde é que você comprou, né? Às vezes a forma com que você dispõe os móveis, ou às vezes a música que você coloca para receber aquela pessoa. Então tudo isso vai fazendo ali a cerejinha do bolo, encantar aquela experiência. E às vezes você não precisa nem ter uma mansão, uma super casa, uma mega chácara, nada disso. O encantamento ele não vem necessariamente dessa ostentação, ele pode vir, claro que sim, mas ele muitas vezes vem do carinho que você tem e do que você parou para pensar para o hóspede, né? Então você pensa ali naquela pessoa, no seu amigo que chega e você fala, pô, meu amigo gosta de uma cachaça, então eu vou deixar aqui uns copinhos com uma cachaçinha e umas bolachinhas, né? Assim, é um gesto, é uma coisa simples e que a pessoa vai falar, pô, ele parou e pensou nessa coisinha, né? Nessa coisa específica. Então, por exemplo, imagina que você está num dia dos namorados ali no seu imóvel e reservam o seu imóvel para o dia dos namorados e você, como anfitrião, vai pegar uma rosa, simplesmente uma rosa, como gesto ali de encantamento, e você vai deixar em cima da cama, para aquele casal que vai chegar, por exemplo, né? Então você vê que é um gesto muito simples que vai causar um encantamento naquela pessoa e ela vai falar assim, caramba, ele parou, pensou e colocou uma rosa, porque ele podia não ter colocado, ele podia não ter feito nada, ele podia só
ter colocado ali o imóvel, tudo direitinho, né? Só que eu simplesmente cheguei e falei, caramba, tem uma rosa. Então você vê, são pequenas coisas. E cada anfitrião vai ter a sua forma de encantar, a sua forma de receber. Não existe uma cartilha específica, coloque uma rosa no Dia dos Namorados. Não, você que vai perceber o que é melhor. Às vezes você, vai deixar uma caixa de bombom, você vai deixar um bilhetinho, você que vai entender a partir de você mesmo, né? O que faz sentido para você como anfitrião, o que é latente dentro de você e que você consiga transmitir verdade naquele encantamento que você está tendo. Então, no Airbnb, a riqueza de tipos de imóveis diferentes, ela parte daí. São pessoas diferentes se comunicando de formas diferentes e é isso que cria cada experiência. Não adianta nada a gente ter ali centenas ou milhares de imóveis sempre com o mesmo protocolo, com o mesmo padrão, com a mesma cara. Então, aproveite que você é diferente, aproveite que você é único e crie a sua própria experiência, se é que você entende que faz sentido para você. Às vezes você fala, não vou deixar rosa, coisa nenhuma, não vou deixar bombom, nada disso. Não quer dizer que a sua experiência, o seu encantamento com o hóspede vai ser pior. É uma questão opcional. Eu estou falando dessa questão do encantamento porque as pessoas gostam de ser surpreendidas, elas gostam de falar, caramba, que lugar incrível. Às vezes não é nem incrível pelo fato de ser um apartamento incrível, mas o tratamento às vezes pode ser incrível se o seu imóvel não for tão incrível assim. Então, aonde que tá ali o seu diferencial? Às vezes você é um cara que responde muito rápido ali as mensagens, por exemplo, na plataforma ou no WhatsApp, e o cara já acha isso um diferencial, já se encanta por isso. E mesmo que o seu imóvel não esteja lá em grandes situações, ou, sei lá, às vezes tem um probleminha ali que você não viu, e aí o cara falou, mas o anfitrião é tão gente boa que, putz, eu não vou reclamar por essa coisinha, sei lá, não tinha um pano de prato, o cara esqueceu de deixar o pano de prato, né? Então o cara não vai reclamar, ele não vai falar, olha só, faltou o pano de prato aqui. Não, ele vai falar, mas o cara foi tão gente boa, me atendeu tão bem que, um pano de prato, no final das contas, é irrelevante na minha avaliação. Então, o que é essa questão de hospitalidade e encantamento, né? Como o próprio nome diz, né? Hospitalidade, que é você receber bem aquela pessoa na sua acomodação, né? E o encantamento é a cerejinha do bolo. Então, imagina que o hóspede chega lá no seu apartamento e ele sabe ele vê, na verdade, que ele está sendo bem recebido, que o apartamento está limpo, que você é uma pessoa que está respondendo as mensagens dele, que você está preocupado em receber essa pessoa, às vezes, chegou, deu certo, né? Você está no aeroporto, conseguiu pegar o táxi. Então, toda essa parte de hospitalidade é como se a gente recebesse um amigo em casa, né? E a ideia é que você, quando alugue, você não precisa ser amigo, obviamente, do hóspede, mas de você tratá-lo ali de uma forma que ele se sinta bem recebido, mesmo que você não receba ele pessoalmente, inclusive, né? Tem muita gente que pergunta essa questão do check-in, eu devo estar presencialmente ou não? Não necessariamente. Se você está em espírito ali, presente, né, no chat, ali no WhatsApp, por exemplo, isso já conta muito mais. E o encantamento é justamente, como eu falei, a cerejinha do bolo. O cara chega lá no apartamento e vê uma rosa, por exemplo, no Dia dos Namorados, e vê e fala, que legal, eu esperava o apartamento, como eu vi, mas, caramba, tem uma rosa aqui, eu não esperava por esse diferencial, né? Por exemplo, até um bilhete único, se você tá dentro de uma cidade grande e o cara deixa um cartãozinho. Eu mesmo deixava um cartãozinho de bilhete único quando eu fazia o quarto. E aí eu colocava ali, deixava o bilhete único e a pessoa podia pegar aquele cartão e carregar ali no metrô, carregar no ônibus, enfim, usar para o que ele quisesse. Então você vê, é um cartãozinho, ele podia ir lá no metrô e comprar? Podia, só que eu já adiantei esse processo para ele, né? Então são coisinhas que você pode pensar, dependendo da sua cidade, dependendo de onde você tem um imóvel, você consegue criar essas oportunidades para encantar, para criar essa cerejinha no bolo, né? Aí você me pergunta, mas eu devo fazer isso? Não devo fazer isso? Não é uma obrigação. Você que vai sentir a necessidade. Às vezes você não faz nada no começo, aí você começa a pensar, tem gente que chega aqui na minha cidade e às vezes está muito de noite e não tem um mercado perto, de repente você deixa uma garrafinha de água, né? É um gesto. Ou você deixa uma cestinha com umas bolachinhas, por exemplo. Então, não tem uma regra. Tudo vai depender de como você vai se sentir em relação ao seu imóvel e de como as pessoas vão vendo a experiência que você está prestando para elas no seu imóvel. Vou dar um exemplo dessa questão de hospitalidade e encantamento, tanto de mim como anfitrião, como eu como hóspede de outros anfitriões, né? Que eu uso a plataforma e eu fico hospedado nesses lugares, até para ter uma experiência. Então, uma coisa que eu fiz aqui nos meus apartamentos, quando deu a virada do ano, esse ano aqui, o que a gente fez? A gente comprou uns champanhezinhos pequenininhos, aqueles acho que de R$15 mais ou menos, bem minúsculozinho assim, e
todos os nossos hóspedes que estavam nos nossos apartamentos durante ou que iriam entrar para passarem ali o Réveillon, ganharam uma champanhezinha. Então é uma coisinha simples, né? Uma champanhe para lembrar de uma experiência, lembrar de um momento que a gente parou e pensou, pô, vai ser ano novo, né? É uma data importante, é a virada do ano e tal. Então vamos deixar uma lembrancinha, né? Ó, já que você vai passar o ano novo dentro do nosso apartamento, a gente queria agradecer pela preferência de você ter ficado com a gente. Então tá aqui uma champanhezinha e a gente deixou um bilhetinho também escrito à mão, né? Obrigado por ter escolhido o nosso apartamento, é um prazer receber você. Então aqui tá um gesto de agradecimento e espero que você faça bom proveito, que você tenha um ano novo próspero, né? E assim vai. Aí você sabe escrever muito bem o que pode fazer diferença ali na vida daquela pessoa, que vai olhar e falar assim, pô, não precisava, mas que legal, né? A pessoa parou e teve o esforço de fazer isso. Então isso é uma questão de encantamento. Por exemplo, agora como hóspede falando, eu já passei por várias experiências que eu me senti muito acolhido. E uma delas foi no Uruguai, que eu fui hóspede, como eu falo, né, eu gosto de ficar em casas, né, de pessoas. E aí fiquei na casa de um casalzinho, ele era músico, na verdade eles tinham uma banda, assim, ele era o guitarrista, ela era vocalista e tal, super queridos os dois, e eles forneciam café da manhã, né, lá no anúncio tava lá que eles faziam café, e você podia tomar café todo dia e tal. Só que olha que interessante, uma coisa é você falar que você fornece café da manhã, né? Então o que acontece? Você vai lá na geladeira, pega as coisas, né? Tem o leite, não sei o quê. Mas eles, no caso a mulher, todos os dias fazia café da manhã pra gente. Então a gente descia e, além de fornecer o café da manhã, ela fazia o café da manhã pra gente. Então ela montava a mesa, ela esquentava o pãozinho, ela pegava e colocava ali o dulce de leite, né, que é o café da manhã lá do Uruguai, pega lá o doce de leite com o pãozinho, o café. Então você vê, isso é hospitalidade e encantamento. Então não foi só oferecer o café da manhã, que já seria uma coisa incrível, né? Você fala, porra, oferecendo o café da manhã, né, não vou precisar gastar com isso, não vou precisar ir no mercado, comprar, né, armazenar e montar e tudo mais. Então ela criou esse encantamento, né? Fora toda a conversa que você pode criar com aquela pessoa, né? Nesse caso, como eu fiquei na casa da pessoa, então é claro que é diferente, mas isso não impede que você, no distanciamento ali, você na sua casa e o hóspede no seu imóvel, você crie uma relação de encantamento. Com certeza é possível fazer isso. Então eu te dei exemplos, tanto como hóspede, como anfitrião, de como você consegue fazer isso de uma forma distante, de uma forma que você esteja presente no seu imóvel e que as pessoas entendam e percebam essa preocupação que você tem. Um exemplo, a própria fechadura eletrônica que você coloca no seu imóvel é parte do encantamento, que o cara ele vai ver que você se preocupou em ter uma forma melhor da pessoa entrar no seu imóvel, não só a chave, não que a chave seja uma coisa ruim, de jeito nenhum, só que a fechadura eletrônica ela é mais um recurso de encantamento. Então às vezes a gente pensa hospitalidade e encantamento só como chocolate, só como alguma coisa que a gente tem que ir lá e fazer ativamente para o hóspede, mas não, às vezes pode ser uma coisa simples, né? Uma fechadura eletrônica, às vezes a forma com que você deixa o papel higiênico dobrado, né? O pessoal que limpa para mim bota um adesivinho no papel higiênico assim para ficar, sabe, acabadinho, aí dobra o papel higiênico. Então são coisinhas, são gestos que não necessariamente você precisa fazer ativamente o tempo inteiro, né? Mas você também pode fazer isso. E você vê, né, essa fechadura eletrônica, além de criar um encantamento, ela vai fazer parte de uma outra chave nossa aqui. Você tá matando dois coelhos com uma só. Não é uma beleza isso? Você fazendo essas coisas bem, né, o encantamento e tal, você tende a ter o quê? Melhores avaliações. Então, pensa comigo, quando você cria uma experiência dessa, uma experiência memorável nesses sentidos, você acaba tendo comentários positivos. Então as pessoas que chegam no seu imóvel, que ficam no seu imóvel e veem toda a experiência que você criou, o que elas vão fazer? Elas vão comentar e elas vão dar aquela prova social, ou seja, não, eu fui lá no imóvel do Rômulo e, pô, além de ser tudo aquilo que eu vi nas fotos, foi incrível, porque ele deixou um chocolate no Dia dos Namorados, ele deixou uma champanhe na virada do ano. Então as pessoas que vão ler esses comentários, elas vão perceber que falam assim, nossa, ele realmente trata super bem os hóspedes ali, é uma coisa diferenciada mesmo, não é só um imóvel qualquer. Eu tô vendo muitos elogios aqui, então eu acho que vale a pena, né? Além do preço tá legal, as fotos parecerem bacanas, eu acho que as pessoas, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu tô lendo, estão tendo boas experiências, né? Então eu vou reservar esse lugar. E aí quando você aumenta essa confiança das pessoas,
muito provavelmente elas vão pagar até mais caro, porque elas já têm essa prova de que o seu lugar é confiável. Não é à toa que tem um selo no Airbnb que é o Superhost. Não quer dizer que você seja Superhost que você vai ganhar mais. Você pode ter o potencial de ganhar mais, com certeza. Então as pessoas vão acabando tendo essa percepção de valor e elas vão falar, pô, vale mais a pena pagar mais barato aqui, só que o cara ali, ele tem mais qualificações, ele tem uma nota melhor, ele tem fotos melhores. Então a pessoa topa pagar mais caro porque ela sabe que ela vai ter pelo menos uma provável garantia maior do que o outro que tem poucas avaliações, ou não tem avaliações, ou tem fotos piores, né? Então tudo isso também faz muito sentido do ponto de vista financeiro. Por exemplo, se a pessoa vê o anúncio por 120 a diária e o outro R$100, mas que não tem ali os mesmos comentários falando bem, ela pode preferir ficar no seu por conta do encantamento que você gerou ali, que você causou, mesmo antes dela entrar no seu imóvel, né? Você gerou em outras pessoas, né? E isso também favorece o algoritmo do Airbnb, porque o seu imóvel vai ser mais mostrado, né? O algoritmo quer o quê? Quer mostrar a melhor acomodação pelo melhor preço para os hóspedes e que tenha a melhor experiência, concorda? Então, se você tem excelentes avaliações, o algoritmo vai levar em conta para te posicionar melhor no ranking, né? Ele vai mostrar quem? O que você acha que o algoritmo vai mostrar? Quem tem 5 estrelas ou quem tem 4 estrelas? Ele vai privilegiar quem tem 5, mas não quer dizer que quem tenha 4 ou menos de 5 não vai ser mostrado. Mas você entende que é mais um recurso para o algoritmo favorecer você? E, sendo mais mostrado, a chance de você ter mais reservas, consequentemente, é bem maior. Fora que o hóspede vai ter certeza que investiu bem o dinheiro dele naquela viagem, já que tem outras pessoas que reforçam essa satisfação no seu imóvel. E um bônus, né? O reconhecimento não vem só na grana que você vai ganhando, ele vem pela apreciação do seu trabalho, da experiência como um todo, do ponto de vista como anfitrião. Imagina que você é um chefe de restaurante, por exemplo. Você prefere o cara que come, paga e sai sem falar nada, ou o cara que come, paga e ainda fala bem? Porra, aí é maravilhoso, né? Ele fala assim, nossa, que incrível esse prato. Às vezes vai até na cozinha te elogiar e fala, nossa, chefe, muito bom aí o seu restaurante e tal. Então não é só sobre o dinheiro, né? É sobre fazer um bom trabalho e servir as pessoas, né? Diferente de um chefe de restaurante que serve comida, você serve hospitalidade, você serve uma experiência. E isso conta bastante. Se você não tiver essa boa hospitalidade, encantamento, você pode ter vários problemas, né? O seu anúncio pode até ser excluído da plataforma, né? Dependendo do desempenho que você tem de acordo com o feedback das pessoas, de acordo com as avaliações das pessoas, né? Então, qual é a consequência disso? Você vai perder a possibilidade da rentabilidade, porque o seu imóvel vai ser excluído, então você vai perder essa possibilidade e todo aquele investimento que você colocou, você está colocando em risco, né? Esses esforços financeiros que você fez. Então é sempre bom que a gente fique o mais distante possível da possibilidade de ter problemas de reputação, né? Isso é um problema grave. Não é legal você ter esse risco de perder o imóvel, ter uma reputação que vai cair, e isso é triste, né, no final das contas. Isso gera a perda da confiança das pessoas e tudo o que o seu anúncio mostra de bom, as pessoas vão desconfiar. Afinal, talvez não seja aquilo que pareça, né? Imagina que você fez tudo do bom, tudo do melhor, e no final você recebe aquele comentário te esculachando. Às vezes pode ser honesto, depende, né? Às vezes pode ser bem mau caratismo do hóspede. Isso pode acontecer e depois eu vou falar sobre isso. Isso acaba com a sua reputação, né? Porque as outras pessoas que vão ler, elas vão criar uma certa resistência e vão pensar, pô, será mesmo que isso tudo que está sendo mostrado é o que de fato está sendo entregue? Porque teve uma pessoa aqui que teve problema. Será que é isso mesmo? Será que não? Eu mesmo tive experiência disso já. Então, não estou imune, não estou ileso a problemas assim. Acontece. A segunda chave do imóvel de sucesso é a precificação. Você tem que ser craque em precificar as diárias do seu imóvel. Então, como definir esses valores para que as pessoas vejam que faz sentido reservar o seu imóvel e não o do outro? E nessa hora a gente não pode ser tão apegado ao imóvel assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes não é porque a gente colocou esforço, dinheiro, investimento que a gente vai achar que ele vale muito mais do que as pessoas estão dispostas a pagar. Então presta atenção, você precisa estar com um preço bem competitivo. Às vezes o seu imóvel pode valer mais do que a diária que você está trabalhando, porque às vezes a sua estratégia ali no começo, como um anúncio novo, tenha o objetivo de atrair a atenção das pessoas e fazer com que elas se surpreendam com o seu imóvel e deixem comentários positivos, né? Então afinal elas acabam pagando um ótimo preço para um apartamento incrível, concorda? Isso cria uma experiência diferente e com um encantamento até financeiro, digamos assim. Então mesmo que você cobre uma baita grana ali pela sua diária, sabendo que é até mais alto do que o normal,
Será que as pessoas que estão pagando esse dinheiro vão se sentir felizes pagando isso? Pode ser que sim, mas pode ser que você tenha gerado muita expectativa através do preço e quando o hóspede chega lá, ele não achou tudo isso. Aí ele se sente enganado e até um pouco arrependido de ter reservado o seu imóvel. E é exatamente o oposto do encantamento. Que no fim das contas, o que a gente quer é que o imóvel seja reservado o máximo possível, pelo melhor preço que a gente conseguir, não é verdade? Então, fazendo bem o seu preço, você se mantém competitivo e o seu calendário fica sempre preenchido com boas reservas. E, evidentemente, também dentro das expectativas que você gerou nos hóspedes e os hóspedes contentes com o que escolheram. É importante que você consiga encontrar ali o ponto de equilíbrio entre a demanda e a oferta para conseguir maximizar esse faturamento do imóvel. Em pandemia, por exemplo, por conta da baixa demanda, fatalmente os seus preços acabam desabando, acabam caindo, né? Agora, já em eventos super procurados, super demandados, o seu preço pode dobrar, triplicar e você pode capturar esses picos de faturamento com essas oportunidades. Tem casa na praia, por exemplo, que cobra lá uns R$300 por diária na baixa temporada, só que no ano novo o valor fica ali para R$1.500, R$2.000, e você sabe disso, provavelmente até já pagou por isso em algum momento, porque afinal é ano novo, você está com bastante gente, você gasta mais, então você vê que não é uma novidade que eu estou te falando, é uma coisa óbvia. Um outro exemplo, aqui em São Paulo tem a Fórmula 1, né? E eu nem tinha ideia de que ia acontecer a Fórmula 1. E é um baita de um evento. Só que o interessante é que não muda a dinâmica da cidade inteira, porque a cidade aqui de São Paulo é uma cidade muito grande. Muda só ali a demanda dos imóveis locais que são próximos ao evento, né? A não ser que seja um evento de magnitude, da cidade inteira, tipo um Lollapalooza, um carnaval, aí sim tem uma diferença. E eu já cometi vários erros de não perceber esses eventos que acontecem localmente, né? Isso faz parte da jornada, não tem jeito. Até porque São Paulo, em momentos de normalidade, tem evento, tem show, tem congresso, todo dia, em todo canto da cidade. Então praticamente é impossível você saber capturar a todo momento as melhores oportunidades, porque não tem como você saber de tudo que está acontecendo naquele momento. Uma dinâmica bem interessante é que geralmente as reservas aqui em São Paulo são feitas muito em cima da hora, ou seja, no mesmo dia ou com 1 ou 2 dias de antecedência, por exemplo. Aí quando pinta uma reserva lá na frente, né, ou seja, 10 dias, 15, 30, 45 dias à frente, quase certeza que alguma coisa está acontecendo na cidade e que seu imóvel está bem posicionado para esse evento específico. E aí acaba que assim, a gente não ajusta o preço como deveria, né, prevendo essa demanda pelo imóvel nesse período. Paciência, a gente tem que honrar com a reserva. Tem gente que fica brava, tem gente que quer cancelar e tal. Só que no final das contas foi um erro. Né? Foi um erro da gente não perceber o que tinha ali no futuro. E aí o que você pode aprender com isso? Bom, da próxima eu tenho que ficar mais ligado. E às vezes nem é sua culpa, né? Tem um evento novo que aconteceu, sei lá, o Festival das Orquídeas, né? Sei lá, você mora em Olambra, aí tem o Festival das Orquídeas que criaram do nada e você nem sabia que tinham criado. Né? Então o que acontece? Você vai acabar aprendendo com esse erro, digamos assim, porque você não precificou de uma forma que as pessoas pagariam mais caro pelo seu imóvel por conta desse evento, que ele está ali do lado. E aí você fala, bom, já entendi, temos mais um evento, ou geralmente nessas datas aqui acontece um evento nesse lugar ou naquele lugar, e você aprende isso e joga para o próximo ano. Então não se culpe caso você erre na precificação, porque isso pode acontecer, tá? Então pegue esse erro e aprenda com ele e utilize no próximo ano para que você resolva esse problema, né? Para que você de fato consiga cobrar mais por essa data específica. E elas vão precisar do seu imóvel, mesmo que elas tenham que pagar um valor mais elevado por isso. Então nesse caso da Fórmula 1, por exemplo, eu cobrava ali R$200 a diária e com o evento eu podia ter cobrado uns 350 a diária, né? O que não aconteceu, né? Mas poderia ter sido pior. Por exemplo, imagina que você tem uma casa de praia ou uma chácara que normalmente você cobra R$500 a diária ali, normal, baixa temporada. Só que no ano novo você consegue cobrar R$2.500 por aquela casa. Quem tem casa de praia, quem tem casa de chácara sabe que é possível conseguir esse valor. Então imagina que você faça um pacote de ano novo de 4 diárias por R$10.000. R$10.000. E aí você, por desconhecimento e às vezes até por negligência, você deixa aqueles R$500. Então o que você vai estar ganhando? Você vai estar ganhando 4 vezes 500, R$2.000. Então você vai estar deixando na mesa, você está deixando de ganhar R$8.000 por uma simples questão ali de preço. Então perceba que você não está perdendo, mas você está deixando de ganhar uma grana significativa com quase nenhum esforço adicional. Então imóvel turístico tem que tomar bastante cuidado e precificar bem direitinho para não ter problema.
Já em imóvel urbano é mais difícil você ter esses picos super altos e super baixos assim, porque é uma demanda muito mais constante do que em cidades turísticas, por exemplo. Então o que eu faço? Eu pego um ano inteiro ali, em janeiro, por exemplo, e eu começo a identificar todos os feriados que vão ter ali, né? E começo a fazer os pacotes, já programar tudo que tem que ser programado. Ah, se não funcionar o pacote, não deu o pacote, achei que eu botei um valor muito caro, ninguém reservou. Você vai ajustando esse pacote, mas pelo menos você mapeou o que você pôde durante o ano para não ter surpresas ali desagradáveis no meio do ano ou no fim do ano, para não ter esse problema. Então, por exemplo, em janeiro, quando passa o ano, já tem gente reservando para o próximo. Então, é sempre bom em janeiro ou o quanto antes você conseguir fazer esse planejamento anual, mapeando obviamente, cada cidade tem uma dinâmica, só que você pega ali os feriados nacionais, os eventos que sempre tem, Ano Novo, Carnaval, tal, esses são os de praxe. E aí, cada cidade tem a sua dinâmica de evento. Tem o Rodeio de Barretos, né? É um evento considerável numa cidade do interior aqui de São Paulo, que provavelmente você deve conhecer, né? Mas é uma demanda gigantesca, não só naquela cidade, até nas outras cidades paralelas. Então você vê que às vezes você tem que ficar antenado, dependendo do tamanho da sua cidade, nos eventos que tem na outra cidade. E é importante você saber o seguinte, você que tem o poder de mexer nos preços da sua diária. Não é o Airbnb, não é ninguém que vai falar quanto você deve ou não deve cobrar. Isso é uma responsabilidade sua. Então o que você vai fazer? Você vai lá no calendário e você vai começar a mexer. Aqui, em vez de eu cobrar 200, eu vou cobrar 300. Aqui eu vou fazer um pacote desse jeito. E o pacote depois eu vou te mostrar como é que funciona, que é uma coisa um pouquinho mais complexa de fazer. Mas você que tem o poder de ir dentro do seu anúncio, ir dentro do seu calendário e fazer essa precificação. Você pode mudar o preço de um dia, pode mudar o preço de um mês inteiro e por aí vai. A ideia é que você tenha poder e você esteja no controle dos seus próprios preços. E lembra que eu falei dessa questão de que às vezes a gente não consegue capturar todas as oportunidades, todos os aumentos de preço, porque pode acontecer de você passar batido por um evento que você não precificou da forma certa. E aí eu uso uma estratégia que eu chamo de estratégia da minimização da incerteza. Olha que chique o nome. O que eu faço? Eu trabalho com os preços futuros bem maiores do que os atuais. Então, se a minha diária, por exemplo, hoje aqui em São Paulo, vamos supor, um estúdiozinho, eu cobro 100, 120, tal, daqui a 2 meses, 3 meses, né, lá nas datas futuras, eu não trabalho com 100 reais, eu trabalho com 150, 180, às vezes até 200 reais. Porque aí o que acontece? Rômulo, mas tá caro, né? Quem é que vai pagar isso pelo estúdio e tal? Só que às vezes tem um evento que eu nem tô ligado que vai acontecer e antes eu ter um valor de 200 reais do que ter um valor lá futuro de 100 reais. Mesmo que eu pudesse precificar essa diária mais cara em mais de 200 reais, sei lá, 250, 300 reais, porque eu tô ali, por exemplo, Carnaval, ali no centro de São Paulo, Carnaval é bomba ali. Claro que é uma coisa específica que eu não vou deixar passar, mas às vezes tem um show. Às vezes tem um show de um artista sertanejo que eu nunca ouvi falar e que vai ter ali do lado do apartamento, tem a casa de show e tal, e você nem sabe. E aí a pessoa reserva o teu apartamento porque tá do lado da casa de show. Então imagina só, como é que você vai achar essa oportunidade específica ali? Você vai ficar maluco, né? Procurando tudo que é evento, vai ficar ligado em tudo que é coisa, né? Se você tiver essa energia, tudo bem. Então essa estratégia de minimizar essas incertezas, eu trabalho dessa forma. Eu jogo os preços futuros mais altos para minimizar o que eu não sei o que vai acontecer. Então, de certa forma, eu me preparo para o que eu não sei. Né? Mesmo que eu perca ali possibilidades de cobrar até mais. Né? Então eu acabo ganhando tempo de um lado e por outro eu minimizo o meu dano ali de cobrar uma diária pelo menos um pouco mais condizente com aquela demanda específica que aconteceu naquele lugar. E essa estratégia eu vou mostrar depois na prática, no treinamento, como que eu faço, né? Porque uma coisa é eu falar aqui agora, os preços futuros eu boto assim, outra coisa é eu te mostrar exatamente como é que eu faço, o botão que eu aperto, como é que eu deixo, aonde eu configuro, isso faz diferença também. E aí depois de um tempo você vai entender essa dinâmica da cidade e os preços mínimos e máximos que você consegue cobrar. Se você perde um evento importante, anota no calendário para o ano que vem e você vai aprender com isso, né? Então não tenha medo de errar, isso pode acontecer. E pode ser interessante acompanhar um concorrente, né? Ali tendo 1 ou 2 anúncios de referência que você usa na região, você consegue acompanhar essas mudanças para ver por que talvez algum deles pode estar vendo uma oportunidade que você não está enxergando naquele momento. Né? Então por que a diária do seu vizinho está o dobro? Por que é? Às vezes é porque ele esqueceu, ou às vezes é porque ele percebeu uma coisa que você não percebeu. Mas de toda forma, você, depois de entender esse mínimo e máximo dos seus preços,
você já vai saber o que funciona. Então, se você está precisando potencializar as reservas por algum motivo, você sabe qual é o mínimo que você pode cobrar, e se você está no momento de alta demanda, você sabe até onde você pode colocar o seu preço mais alto, sem que você crie uma decepção com o hóspede. Lembra aquilo que eu falei de criar um preço muito maior e o cara se sentir frustrado? Já aconteceu comigo também, já aconteceu de tudo comigo. Então, tudo isso que eu tô falando não é aleatoriamente, isso de fato acontece. Então eu já tô te passando porque uma vez que você, aquilo que eu falei, né, você cria a base, você cria todo o entendimento do seu imóvel, aí você vai flutuar ali, ó, tranquilamente, você vai subir, você vai descer, você vai fazer pacote e tal, e você já vai saber o que esperar, como agir e no exemplo do quarto, por exemplo, eu gabaritei o quarto. Eu praticamente nunca mais recebi menos de 5 estrelas, porque eu já sabia quais os botões apertar, né? Claro que é diferente a relação porque você está ali o tempo inteiro, todo dia com o hóspede. Mas no imóvel inteiro, necessariamente, você acaba correndo risco porque você correndo risco de ter avaliações menores, mesmo que você seja incrível, mesmo que você tenha o melhor preço, mesmo que você tenha o melhor imóvel, pode acontecer isso, porque você não tem ali o contato como você tem com uma pessoa que está do seu lado o tempo inteiro. Então, uma vez que você pega a manha, pega o jeito, você flutua, que é uma beleza. É como dirigir, né? A primeira coisa é aquela, nossa, peraí, é marcha com volante, com retrovisor, e aí você fica naquela coisa, né? Peraí, o que eu aperto, onde eu aperto e tal. Depois, o que você faz quando você sabe dirigir muito bem, né? Você troca a marcha tranquilamente, conversa com a pessoa do lado, ouve uma música, canta, olha a paisagem, só não vai bater o carro, pelo amor de Deus. Só que você tem tudo ali sob controle. Você já sabe quais os botões apertar, onde que faz tudo, né? Eu mesmo, quando eu pego um carro novo, assim, que eu vou dirigir, tem um rádio ali, uns botões, né? Puta, onde é que eu pego um botão e onde é que liga o rádio, né? Ou quando você troca de celular, você pega um iPhone, troca para um Samsung, ou um Samsung troca para o iPhone, putz, você vai ficar perdido ali nos botões, nas coisas primeiro, só que depois, aí você nem vai perceber que você tá ali operando, que você tá apertando os botões certos pro que você quer. Você simplesmente vai falar no telefone, você vai dirigir, você vai receber o seu hóspede, você vai botar o dinheiro da reserva no teu bolso e tudo fica muito mais natural, tudo fica muito mais tranquilo na hora de você tocar o dia a dia. Só que toma cuidado com uma coisa, não é porque tem um evento de alta demanda que você vai conseguir cobrar o que você quer, né? Porque o tiro pode sair pela culatra e o seu imóvel não ser reservado, esse é o problema. Então, não vai achando que é uma mina de ouro só porque é um evento, que você vai cobrar aí o quanto você quiser, R$1.000 a diária para um apartamento de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados. Calma. Então, sendo assim, preço alto demais, calendário vazio e oportunidade desperdiçada. Se o preço é baixo demais, você está deixando dinheiro na mesa, porque você poderia ganhar mais. Você acaba desgastando mais o imóvel, porque tem um fluxo maior de gente ali girando dentro do imóvel para receber a mesma coisa, né? E você também se desgasta, porque você tem que atender mais gente, fazer mais limpeza, mais troca, e isso tem um preço, né? Tem um custo seu ali de tempo, de energia e tudo mais. E aí, uma consequência disso é que você às vezes não vai conseguir investir da melhor forma como os seus concorrentes, digamos assim, como os seus vizinhos, né? E não vai conseguir entregar o mesmo nível de qualidade e acaba ficando preso a esse preço baixo, né? Essa é a consequência de você ficar preso ao mesmo preço, à mesma faixa e não conseguir sair disso, né? Aí você pergunta, pô, Rômulo, mas o que eu posso fazer para aumentar o preço da minha diária, se eu quiser? Uma coisa rápida e simples. Pensa se você tem um Wi-Fi bom, um Wi-Fi potente. Às vezes você tem ali 50 mega. Só que se você pega um de 200 mega ou de 300 mega, naturalmente as pessoas pagariam mais caro para ficar num lugar com uma internet muito superior por um valor um pouquinho a mais. Então se você cobra lá R$100, nada impede que você teste um preço de 120 e pode funcionar. Afinal agora você tem 300 mega de internet. E ainda mais em pandemia que a gente está falando, depois da pandemia inclusive, isso vai ser cada vez mais presente. Hoje você não vai chegar numa chácara sem internet. Antes você tinha essa desculpa, né? Ah não, chácara, você vai aqui para relaxar, ficar de boa. Agora pega uma chácara com uma internet de 300 mega e outra chácara sem internet. Às vezes a pessoa fica uma semana ali na chácara. Por que tem internet? Porque ela vai trabalhar e vai relaxar, vai fazer um churrasco, vai pra piscina e tudo mais. Então isso pode fazer muita diferença na hora de você precificar. É um detalhe que vai fazer com que você consiga de fato aumentar o preço. Entre outras coisas que você pode fazer para ter essa diferença de preço. Então pense o seguinte, o que você pode hoje fazer com o seu imóvel que vai ter uma percepção de valor para as pessoas que elas vão topar pagar mais caro. Pensa nisso. E agora a gente vai para a terceira chave de sucesso do seu imóvel, que é a gestão financeira e operacional. Nessa terceira chave, é essencial que você tenha todas as receitas e despesas na ponta do lápis para que no final das contas você entenda se a estratégia que você está
adotando o preço que você está cobrando, a hospitalidade que você está se esforçando ali para fazer para o seu hóspede, está fazendo sentido financeiramente para você. E por que isso é tão importante? Do que adianta você gastar horas do seu dia, desgastar o seu imóvel, lidar com os hóspedes antes, durante, depois da estadia, as suas dores, as reclamações, os elogios e tal, e no final das contas você está ganhando a mesma coisa do que se estivesse colocando o seu imóvel no mercado tradicional, só que sem esse todo trabalhão, né? Então por isso é importante que você tenha ferramentas para monitorar esse desempenho e ver se de fato aquele esforço está dando resultado. E não só isso, onde você pode diminuir os custos para maximizar a sua rentabilidade. Será que não vale a pena você cancelar a TV por assinatura e colocar o Netflix? Será que você não está pagando caro demais no seu Wi-Fi, sendo que tem uma promoção melhor ali, com um preço mais baixo, com uma velocidade melhor? É bom monitorar essas finanças do imóvel e lembre-se que o seu imóvel é um negócio, eu já falei isso para você. A ferramenta que eu uso para isso é a Owner Pro, que foi criada exclusivamente para proprietários de imóveis fazerem essa gestão. E eu mesmo desenhei essa solução porque a única ferramenta que poderia me ajudar a fazer isso era o próprio Excel na época, né? Só que ele é limitado em várias coisas, né? Para consolidar os resultados do imóvel. Imagina que você gastou 15 mil reais na reforma ou que você financiou o imóvel. Tudo isso tem que ser considerado na rentabilidade do seu imóvel. E também lá, na própria Owner Pro, você consegue anexar comprovante de despesa, nota fiscal dos produtos que você compra, né, para o apartamento. E isso facilita até na hora de você acionar a garantia ali da geladeira, do fogão, que deu um problema, já que você tem a nota fiscal armazenada no sistema. E até para você ter os documentos de declaração de imposto de renda, você pode armazenar todos dentro da Owner Pro. Condomínio, impostos, tudo que é dedutível. Você tem como colocar de forma bem fácil na Owner Pro. Eu tô falando da Owner Pro aqui, mas não quer dizer que o Excel não seja uma boa ferramenta. Você pode fazer também no Excel, mas a Owner Pro ela tem recursos que já foram pensados para facilitar esse processo, né? Às vezes você não entende muito bem de Excel, tem dificuldade, mas você pode fazer num caderninho, você pode se organizar da melhor maneira que você encontrar. O importante é que você não deixe essa gestão de lado, que você, sei lá, anote tudo na cabeça, entre aspas, né? Ah, ganhei mais ou menos tanto, tô gastando mais ou menos tanto aqui, eu acho que eu tô ganhando dinheiro. Não, cuidado. Tenha algum controle, seja físico, seja digital, mas tenha. Você tendo controle sobre os seus números, você consegue ter uma possibilidade de tomar melhores decisões, né? Se você tá ganhando um bom dinheiro, você tá sabendo disso, o que você pode fazer com essa informação? Se você tá perdendo dinheiro, o que você pode fazer com essa informação? Então, qualquer informação que você tiver das finanças do seu imóvel vai fazer com que o seu cérebro te mostre um caminho ou de crescimento ou de falar, opa, peraí, tô fazendo alguma coisa errada e tô gastando tempo à toa aqui. Se você fizer mal essa gestão financeira, você pode estar gastando mais do que ganhando e, portanto, perdendo dinheiro todo mês sem nem saber. E isso não é legal, né? Teve uma proprietária que chegou para mim e mandou uma mensagem dizendo que depois que começou a controlar as receitas e as despesas do imóvel, descobriu que ela gastava mais do que ganhava e que às vezes gastava até mais do que deveria, sem ela saber. Mas não dava muito conta de que ela fazia esse tipo de coisa até ela começar a ter o controle ali da gestão financeira do imóvel. Então, como eu falei, você pode estar pagando para trabalhar, porque você está tendo bastante trabalho e tendo um resultado negativo. Ninguém quer fazer um esforço sem ser recompensado por isso, né? Então você está tendo um resultado pior do que dá na mão de uma imobiliária, em que você receberia um valor ali garantido, mesmo que menor, e com bem menos preocupação e esforço. Então, quando você percebe que você está tendo um bom desempenho, o que você pode fazer? Você pode fazer melhorias no seu imóvel, porque afinal de contas você está tendo dinheiro para fazer isso e você sabe o quanto você está ganhando, então você pode investir numa coisa melhor ali, num eletrodoméstico mais novo, por exemplo, e como eu fiz, né? Como eu sabia quanto que eu estava ganhando ali de lucro com os imóveis, eu comecei a expandir, fui pegar outro imóvel. Às vezes você pode ter esse insight, fala assim, tô fazendo tão bem aqui o trabalho e tô tendo um resultado tão interessante que eu vou pegar um outro imóvel para fazer. Né? Imagina que você mora no mesmo prédio, aí você tem o seu vizinho que está vendendo um imóvel, você já sabe fazer, você já sabe como funciona. Então, tendo esse controle, você tem essa possibilidade de prospectar um crescimento, se assim você quiser. E quando você não tem esse controle, você acaba não sabendo muito bem ali o que está funcionando, o que não está funcionando, se faz sentido aquele investimento, se está fazendo sentido todo aquele esforço que você está empregando ali naquele imóvel, porque afinal de contas você não sabe, você não tem esses números. E os números dizem muitas coisas importantes pra gente, né? Uma outra coisa, para você vender o imóvel, imagina que alguém chegue lá com uma oferta para você, para comprar o seu imóvel.
Aí você fala assim, pô, será que vale a pena? Esse imóvel tá me dando tanto, tá me dando X reais por mês, e que para mim não faz sentido vender por esse valor. Eu só venderia por aquele valor, porque você já sabe a rentabilidade que ele está te trazendo. Então você vê um monte de consequências que você acaba tendo com o controle financeiro, com o controle dos números do seu imóvel, né? Imagina que você ache que o seu imóvel vale a 200 mil, às vezes pode ser até que você tenha gasto 200 mil, mas hoje ele te dá uma renda muito interessante. Aí você fala, não vou vender isso aqui, essa mina de ouro por 200 mil, vou vender por $500 mil, né? Se é que vão pagar isso, mas você tem uma percepção de valor patrimonial muito diferente, que é o que os grandes gestores de investimentos, né, de fundos imobiliários, fazem. Eles precisam fazer isso, né? Quanto é que vale o imóvel frente ao que ele rende por mês, por ano, e isso vai fazer com que o preço final do imóvel seja afetado por isso, porque sempre é uma porcentagem ali que você consegue estimar. Se o imóvel não rende nada, aí ele vai valer menos, né? Seja pela localização, seja pela gestão, seja pelo prédio, um monte de coisa. Então, olha quanta coisa se desdobra quando você sabe de um simples número, né? Que parece óbvio, né? A gente fala, não, mas é óbvio, né, Rômulo, que eu tenho que saber quanto que eu ganho e quanto que eu gasto. É óbvio, mas muita gente não faz isso. Como eu falei nesse tópico aqui, nessa chave, gestão financeira e operacional. Então, só fazer a gestão financeira não é o suficiente. É importante também fazer a gestão operacional do seu imóvel. Então, alguém precisa estar lá para limpar o imóvel, trocar o enxoval, repor o papel higiênico, entregar as chaves, recolher as chaves, resolver problema do dia a dia, etc. E só um parênteses, né? Eu falo chave aqui só para facilitar, mas eu gosto mesmo da fechadura eletrônica, pelo amor de Deus. E depois eu falo melhor sobre essa questão da fechadura eletrônica numa outra chave. Então, pera aí, vai acompanhando certinho. Alguns processos são sempre iguais, mas tem outros que a gente tem que saber lidar. Por exemplo, imagina se o meu hóspede pede para entrar 10 horas da manhã, né, que é mais cedo do que o meu horário de check-in normal, que eu determinei, né, e para eu agradar eu falo, não, tudo bem, pode entrar às 10, tá tudo certo. Só que aí aparece uma reserva que eu não vou conseguir liberar o apartamento antes, né, às 10 horas, como eu tinha prometido, porque tem uma pessoa que vai sair ao meio-dia, né? E antes não tinha. E agora, né? Problema. O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa situação? E isso vai gerar um problema operacional que você podia nem ter tido, né? Você poderia simplesmente falar, ó, putz, não dá para eu te liberar às 10 horas porque vai ter um possível hóspede que vai sair esse dia, esse horário e tal, mas eu vou cobrar um dinheiro a mais aí, caso você queira de fato garantir, porque aí você tem que bloquear uma data antes. Enfim, tem vários truquezinhos ali para que você tenha uma operação que não te arranca os cabelos, né, no final das contas. Imagina você ter que resolver uma situação como essa, de que o hóspede vai chegar mais cedo. Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo, tá vendo? Mais uma coisa. Eu já fiz essa burrada de liberar mais cedo, não preparar uma saída que o cara não tinha uma reserva antes, aí vão lá, reservam e aí eu fiquei lascado, né? Então você acaba tendo que levar com o jogo de cintura. Às vezes você pode dar sorte do cara que vai sair, ele vai sair muito cedo, vai sair 6 horas da manhã. Aí você fala, ufa, vai dar tempo de eu limpar o apartamento, né? E conseguir receber esse cara às 10 horas da manhã. Então você vê, para evitar, para minimizar esses problemas, você precisa ter uma boa gestão operacional. E o segredo dessa questão é o seguinte, imagina que você super se dedica ali nos primeiros hóspedes e faz tudo muito incrível e com o tempo você vai relaxando, você vai falando, já sei como é que eu faço aqui, às vezes não fica tão limpo como deveria, e por mais que você tenha um encantamento legal, um processo e uma operação bem feita, se você em algum momento errar, você perder essa consistência, é igual quando você vai num restaurante e come aquele prato que tem aquele tempero, com aquele gosto e tudo mais. Se o cara erra no tempero, em algum momento, e aquele cara chegou lá e não gostou do tempero, ele fala que, nossa, aquele lugar é horrível. Mas às vezes não. Às vezes foi uma coisa muito pontual que aconteceu ali no seu imóvel, então, sei lá, faltou papel higiênico, né? Não quer dizer que você seja um mau anfitrião, nada disso, mas você acabou frustrando ali uma experiência por uma bobagemzinha. Então é importante você ter essa questão da gestão operacional muito bem amarrada, porque isso vai afetar, olha como é importante, né? A ligação entre as chaves do imóvel de sucesso. Isso pode gerar até uma decepção ali, né? Que é o contrário do encantamento, né? O cara chega ali e não tem papel higiênico, ou não tem um pano de prato, ou não tem um detergente, ele vai falar assim, nossa, né? Então tá, ok. E aí ele vai ficar frustrado. Então, aquele problema de operação vai acabar
quebrando aquela primeira chave de hospitalidade e encantamento, e no final das contas a gente quer o quê? Consistência, a gente quer um protocolo, a gente quer um processo que seja replicável de forma que você também não precise ficar se desgastando demais e não correr esses riscos, né, de perder reputação, uma pessoa fala que estava incrível e a outra fala que estava horrível, né, por alguma experiência que ela possa ter tido, por uma falha que você teve. Então você vê como que precisa de fato ter uma operação muito bem amarradinha para não deixar que isso aconteça. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava em casa, super tranquilão, e já tinha feito a autorização do hóspede ali no prédio, e é uma autorização que era feita manualmente, você tinha que ir lá no prédio, ainda tem na verdade, alguns prédios são mais assim, você tem que ir lá, escrever o fulano de tal, o José da Silva e a Mariazinha vão entrar dia tal, horário tal, no apartamento tal e tal. Beleza. Aí eu fiz isso tudo direitinho, só que para um hóspede, porque ele colocou na plataforma que ele viria sozinho, uma pessoa só. Aí ele chegou meia-noite ali no prédio. E ele falou, Rômulo, a gente tá sendo barrado aqui na portaria. Eu falei, a gente? Como assim a gente? Ele falou, não, é que eu vim com a minha namorada e tal. Eu falei, puta, então, cara, é o seguinte, você colocou a reserva para uma pessoa. E você tá em duas, né? Eu precisava que você tivesse mandado o documento dela, o nome dela, para que eu também pudesse ter autorizado na portaria, porque eles não liberam, né? Aquela história toda. E como não é um sistema, né? Senão seria fácil, eles me mandariam o nome, eu ia lá no sistema e digitava e tudo mais. Tem um monte de apartamento que a gente aluga que tem todos um sistema, mas em alguns casos, como eu te falei, nesse caso especificamente, uma questão de operação, não tem essa possibilidade, eu tinha que ir lá. E dito e feito, no caso foi um erro mais do hóspede, né, porque ele reservou para uma e chegou em duas, né, então uma coisa que às vezes acontece que é uma questão de força maior, né, o hóspede chegou desavisado, não sabia que tinha que avisar e tal, aí eu tava lá de cueca, de meia, todo relaxado na minha casa, num sábado, numa sexta, nem sei que dia que era, e aí eu tive que sair da onde eu morava, no Ipiranga, até a República, lá no centro da cidade, para fazer uma bendita de uma autorização. Pegar ali e escrever, a Mariazinha da Silva vai entrar junto com o Joãozinho da Silva, entendeu? E não só o desconforto que é gerado, mas o cara ficou lá esperando. Eu botar, né, a minha roupa, eu sair da minha casa, ir até o apartamento, para no final eu ficar lá por 1 minuto, falar, ó, tá aqui, ó, Mariazinha tá autorizada. Então você vê como essa questão operacional, ela faz muita diferença no dia a dia. E aí deu tudo certo, o cara entrou, ela entrou e tal, só que gerou todo esse desconforto, né? De você ter que se deslocar, o cara tem que ficar esperando, o porteiro ficar olhando pro cara, o cara ficar olhando pro porteiro. Uma situação muito chata, né? E qual que é a solução que eu aprendi com isso? Na hora da mensagem ali, para você orientar o hóspede, você fala assim, olha, vou precisar do documento de todas as pessoas da reserva para que eu possa autorizar na portaria. Porque aí se o cara reserva para um e aparece em 2, ele já sabe que ele não fez o que ele deveria fazer, o que eu pedi para ele fazer. Então você minimiza o problema, não que você resolva completamente, mas é uma estratégia que você usa para que o hóspede fale, então tá, talvez eu leve minha namorada, talvez eu leve meu amigo, talvez eu leve meu irmão. Então tá, eu preciso mandar ali o documento, preciso mandar o nome, mesmo que eu não leve. Inconscientemente o cara já traz essa mensagem na cabeça e fala, não, talvez eu vá com alguém, talvez eu não sei o quê. Em vez de eu simplesmente não falar nada, aquilo que eu falei, você é o protagonista. Você é o cara que vai definir essa operação. A pessoa só vai servir os dados que você precisa, porque tem um objetivo. Tem gente até que pergunta, mas eu posso pedir os dados do hóspede? Claro que pode, tem prédio que se você não dá o dado, a pessoa não autoriza a entrada. Então, se a pessoa pergunta, se o hóspede pergunta, mas por que eu preciso dar o meu documento, ou de todos os hóspedes, de todas as pessoas que estão vindo comigo, justamente, além da questão de segurança, de você saber quem é que está entrando no seu imóvel, também a questão de burocracia. Tá entrando quem? O João e a Maria. Não é só o João com uma pessoa desconhecida. Então você tem o controle e faz a burocracia que for precisa lá, que o prédio precisa, que o prédio exige, e aí todo mundo sai feliz, ninguém fica barrado, ninguém precisa sair correndo, botando pantufas, tirando as pantufas e botando calças e se deslocando meia-noite pela cidade para resolver um problema muito simples como esse. Já teve reserva, mais um exemplo dessa questão de operação, que entrou de última hora e o apartamento não estava arrumado. Então mais um problema de operação, não tinham feito a limpeza. Então, aconteceu comigo. Olha lá, mais uma vez, eu errando, eu deixando a operação, às vezes, não de uma forma 100% feita. Então, aconteceu isso. Eu achei que tivesse sido limpo, mas não tinha. E aí a hóspede chegou lá 8 horas da noite, 8 da noite, e tava tudo sujo. Do outro hóspede. Roupa de cama toda bagunçada, louça suja, sujeira no lixo do banheiro, enfim, os móveis ali todos desarrumados e tal. E aí você fica primeiro o quê? Primeiro você coloca a sua cara na terra de vergonha e depois você tenta resolver o problema. Então eu ofereci um cancelamento para ela, né? Só que às vezes nem isso ajuda, porque às vezes a pessoa tem que achar um outro lugar, você causa um estresse bem maior, né? Imagina só
que situação, né? Além da vergonha. Então olha o prejuízo que isso pode dar. Imagina um apartamento de praia ou uma reserva, sei lá, de R$4.000 nessa situação. Você está passível de um cancelamento por uma bobagem, por uma falha, mais uma vez, do quê? De operação. Então, com esses episódios que foram acontecendo comigo, que eu tô te falando, eu fui melhorando o meu processo para garantir que as coisas ali, de fato, estavam sendo feitas para que os problemas fossem evitados. E principalmente problemas muito primários como esses, né? Muito simples de serem resolvidos. E vamos para a quarta chave do imóvel de sucesso, que é saber otimizar o seu anúncio, o seu imóvel para ter resultados mais significativos. Então, sabendo otimizar esses processos, você vai ganhar tempo e vai deixar a sua operação mais eficiente. Será que não vale a pena você colocar uma fechadura eletrônica do que ficar esperando a pessoa o dia inteiro ali com a chave na mão? Então, muitas vezes o hóspede, ele se atrasa, ele para comer, ele se perde no caminho, ele vai direto para um compromisso, só chega lá depois. É uma otimização que você pode fazer com o imóvel que você ganha e o seu hóspede ganha. Lembra que eu falei da chave, lá no começo, da fechadura eletrônica, que eu gosto e que eu prefiro colocar nos meus imóveis? Então, essa parte de otimizar é você criar essas soluções para ganhar tempo, né? Ou mesmo que você tenha as chaves, entregue para ele as chaves, só que durante a estadia ele perde essas chaves, né? Sei lá, deixa no barzinho, cai na rua, cai no Uber, é assaltado e leva tudo, quebra a chave dentro da porta, já aconteceu também. O cara foi lá, colocou a chave errada e quebrou a chave dentro, aí tem que chamar chaveiro, né? Então você vê quantas coisas podem acontecer e que você é afetado diretamente, porque você tem que ir lá, se deslocar, né? Ou providenciar uma solução, dependendo do horário, fica bem complicado, para que aquela pessoa consiga entrar no apartamento e não fique para fora, né? Mesmo que ela mesma tenha causado o problema, né? Então imagina que a pessoa perde a chave 2 horas da manhã, você já está dormindo. E aí? Ferrou. Como é que essa pessoa vai ter acesso ao imóvel? Com uma fechadura eletrônica, você não vai ser perturbado, ninguém vai te ligar de noite, você não vai precisar pensar em chaveiro, não vai precisar pegar aquela chave reserva, levar até o imóvel. Então, olha quantas coisas você economiza se você otimiza um processo simples como uma fechadura eletrônica, por exemplo. Ah, mas Rômulo, fechadura eletrônica é caro. Depende do que você entende como caro. Você tem linhas hoje de fechadura eletrônica que custam ali R$300, R$400. É óbvio que você tem fechaduras que custam muito mais. Mas mesmo assim, R$300 não é uma fechadura barata, né? Não é uma fechadura que você coloca ali de R$80, por exemplo, né? Só que, pensa comigo, todo o processo que você tem de risco com essa chave, o tempo que você gasta, às vezes o Uber que você gasta, o chaveiro que você gasta indo lá resolver esses probleminhas que podem acontecer, e não só pela grana em si, mas pelo tempo que você gasta mental, né? Pô, eu tenho que ligar para um chaveiro, eu tenho que me deslocar, eu tenho que cobrar do hóspede, porque você pode cobrar do hóspede pela chave perdida, com certeza. Só que, será que vale a pena você economizar nesse ponto de vista, colocando uma fechadura normal com uma chave e tendo outras consequências que vão te custar mais caro, mas não necessariamente ali materialmente falando, do que você colocar uma fechadura eletrônica? Então, aí eu te pergunto, será que é caro colocar uma fechadura de R$300? Aparentemente sim, só que na prática você vai ver que é a melhor coisa que você vai fazer no mundo. Então, eu mesmo hoje não trabalho se eu não tiver fechadura eletrônica. Eu me recuso, inclusive, a pegar imóveis de proprietários que queiram que eu administre para eles sem fechadura eletrônica. Eu não pego. E eu falo, olha, administro, mas precisamos colocar uma fechadura eletrônica no seu apartamento. Imagina a equipe que eu tenho que ter para ter 20 apartamentos e eu entregando chave de cada um deles. E aí cada um chega num horário diferente, vira uma zona. Então não faz sentido algum. Aí você fala, mas para 20 apartamentos faz sentido, para um não faz sentido. Claro que faz, você tem a sua vida, você tem o seu emprego, você tem a sua família, você tem as suas viagens que você faz, você tem você, entendeu? Então a fechadura eletrônica não é porque eu tenho vários que faz sentido. Ela faz sentido até para quando você mora dentro da tua casa e tem uma própria fechadura eletrônica para você. Que se você perde a chave, olha o estresse que você vai ter com você mesmo. Puta, você vai ter que chamar o chaveiro, a chave reserva está dentro do apartamento, não faz sentido algum. Então, é muito mais fácil você ter uma fechadura eletrônica até para você mesmo, porque você não vai ficar precisando carregar a chave para lá e para cá. Inclusive, é uma coisa que eu até falo. Tem 3 coisas que eu abomino nessa vida: chave, papel e fio. Então, o que eu puder eliminar desses 3, eu elimino com o maior prazer. Eu pago para eliminar, pelo amor de Deus. Wi-Fi, pô, fica puxando cabo de internet, pelo amor de Deus, né? O Wi-Fi tá aí para resolver esse problema. Fechadura tá aí para resolver o problema da chave. Papel, né? Tudo digitalmente. Hoje, imagina, eu não faço autorização em papel, vou lá escrever no papel e deixar no imóvel. Não, é tudo digitalmente. Eu vou lá no sistema e autorizo. Então você vê, quanto mais independente a gente tiver e menos dependente
dessas ferramentas, dessas coisas físicas, materiais, para que a gente consiga ter acesso a alguma coisa, para que a gente consiga resolver algum problema, melhor. Então, fechadura eletrônica é muito indicado para o seu imóvel de temporada. Teve uma vez, por exemplo, que um hóspede falou, só para também não falar, fechadura eletrônica não tem problema. Pode ter, mas é um problema muito fácil de ser resolvido. O cara chegou lá e falou, a senha não está funcionando. Às vezes acontece, a gente muda e esquece de avisar a nova senha e tal. E o cara falou, pô, a fechadura não tá, eu não consigo acessar o imóvel. Às vezes porque o cara não está digitando certo também, porque tem um macetezinho ali, você tem que apertar um botão depois de digitar a senha, ou porque a senha está errada, de fato. Aí, no caso, a senha estava errada, e eu falei, não, usa essa. E aí pronto, ele entrou, resolvido o problema. Então você vê que, imagina com chave, se dá problema na chave, já aconteceu do cara botar a chave ali e não conseguir abrir a porta. Aí o que ele fez? Ele quebrou a chave na fechadura ali. Então olha o problema que não é ali no telefone que eu vou resolver. É muito mais fácil eu falar, ó, usa a senha 1, 2, 3, 4 em vez da 4, 5, 6, 7. Entendeu? Pronto, tá resolvido o problema, ele entrou no imóvel e eu fiquei de boa, não precisei sair de cueca para resolver o problema dele. Fora a experiência que o hóspede vai ter com tudo isso. Imagina quando ele chega lá e vê uma fechadura eletrônica, né? Lembra aquele negócio? Chave 1, encantamento, você vê, tudo se comunica e impressiona mais, você concorda? Agora imagina ficar falando a senha do Wi-Fi toda vez que entra um hóspede novo, ou ficar repetindo as mesmas coisas para os mesmos hóspedes, para todo mundo que entra. Além de cansativo para você, também pode ser para o hóspede, porque fatalmente ele vai esquecer de te perguntar. Então você fala a senha agora, ele fala, puta, qual é a senha mesmo? Aí ele vai te perguntar de novo. Então nada melhor do que otimizar esse processo com instruções ali impressas dentro do apartamento ou mensagens automatizadas com todas as instruções que o hóspede precisa para saber e que tem acesso fácil caso ele esqueça. Então, imagina que o cara vai pedir ali um delivery. É mais fácil ter ali um endereço fácil, num papel, num negócio plastificado, do que ele abrir o aplicativo ou perguntar para você e tal. Você vê que são pequenas coisas que vão ajudar na experiência desse hóspede e que vão facilitar ali o seu tempo gasto. Você não vai precisar ficar gastando, falando a mesma coisa ali. Ah, onde que deixa o lixo? Ah, no primeiro subsolo. Ah, onde é que é o mercado mais próximo? Por exemplo, você tem tudo isso numa instrução específica e de fácil acesso para o hóspede dentro do apartamento. Sendo assim, você consegue aumentar o seu preço porque você investe exatamente naquelas coisas que valorizam a sua diária. Imagina que você coloca no seu anúncio, na descrição dele, que o seu imóvel tem Netflix, que o seu imóvel tem fechadura eletrônica com check-in 24 horas. Não é muito melhor do que entregar a chave e ficar lá esperando o cara? É um baita diferencial, você concorda? E investir em itens de dentro do apartamento que sejam de fácil e rápida reposição. Nada contra você ter um super móvel descolado, um copo de cristal, só que assim, as pessoas podem quebrar ou danificar ali. Pode acontecer um acidente. Imagina cair uma taça de vinho naquele seu sofá novinho que você comprou naquela super loja cara, tudo mais. Então, tem que tomar cuidado também com o que a gente coloca lá dentro, né? Então, tenha certeza de que vai rolar um estresse aí, né? Vai acontecer alguma coisa, vai cair, vai dar problema. Então, assim, imagina que se você impermeabilizasse o sofá, minimizaria o problema, né? Você não gastaria tempo com essa chateação, né? Então é um dinheiro que você acaba gastando mais ali, só que você tem uma recompensa depois, né? Então otimizando esses processos, você só tem a ganhar com isso. Tem hóspede de tudo que é perfil. Você tem os caras que são legais, você tem o pessoal que é chato, os mal educados, os super educados, os que reclamam de tudo e por aí vai, né? Então, deixando o seu imóvel o mais otimizado possível, as chances de problemas de comunicação e estrutura do imóvel são muito menores e todos ficam felizes. E seus hóspedes ficam impressionados com a sua organização e cuidado. Teve até um hóspede que falou assim, nossa, eu queria que você administrasse um imóvel que eu tenho da família, porque eu vi, é tão legal, chegou aqui, tem instrução aqui, eu entrei de uma forma fácil, vocês respondem rápido. Ele ficou impressionado com as 5 chaves, né, basicamente, com encantamento, com operação, com otimização, com tudo, né? Não com a gestão financeira, porque aí não faz sentido para ele. Mas para você ver como essas chaves, mais uma vez reforçando, elas se comunicam entre si, por isso que são as 5 chaves de sucesso do imóvel. E, finalmente, a 5ª chave do imóvel de sucesso na temporada não tem nada a ver com o imóvel, tem a ver com você, que é a mentalidade. Depois da gente ter passado por todas essas fases aí, essas chaves que eu fui detalhando para você ao longo dos tópicos anteriores, nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria que fosse. Os problemas virão, os hóspedes complicados virão, o estresse virá. Tenha em mente que, como proprietário ou administrador de um imóvel, por exemplo, você vai estar embarcando em um investimento que vai demandar de você bastante atenção, né? Do contrário,
nem pense aí em ter um imóvel e muito menos alugar para alguém, porque você vai ter coisas para você se preocupar, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? E eu até entendo que muitos se surpreendem com o que eu vou falar agora, né? Em tese, quando a pessoa tem imóveis e vive da renda deles, parece uma vida muito boa, né? Que não acontece problemas, que fica tudo só no bem bom, o bom vivan, né? Vivo de aluguel, né? Tenho vários imóveis e vivo de aluguel, não tem problema nenhum. Não, não é bem assim. Pode até ser verdade, sim. Você pode, sim, ficar no bem bom, tranquilo, tal, mas tenha em mente que o olho do dono é que engorda o boi. Não adianta você largar seu imóvel, né? Lembra que eu falei lá no começo do apartamento da minha família que fizeram exatamente isso, largando na mão das imobiliárias durante muitas décadas? Pois é, essa é a consequência. Você tem dívida, você tem o imóvel largado e aí você não vive bem, né? Você pode até ganhar um dinheirinho, né? Mas a consequência lá na frente pode ser péssima, mesmo que você tenha vários imóveis, 5, 10 imóveis. Se tá tudo lá sucateado, a sua renda vai ser muito prejudicada com isso. Então o que eu quero te mostrar com isso é que você precisa estar preparado emocionalmente para lidar com essas adversidades de se fazer aluguel de temporada. Vou dar um exemplo. Teve uma hóspede que ela reservou o apartamento e na foto do apartamento tinha um secador de cabelo dentro do apartamento, estava na foto do anúncio. E aí ela reservou, na hora dela usar o secador, ela falou assim: Rômulo, eu tô usando o secador aqui, mas tá faltando o difusor do secador de cabelo. Aí eu falei, difusor? O que é um difusor de cabelo? Aí, né, pesquisar, aí eu vi que era um negócio assim, gigante, que usa também para secar o cabelo, né? E eu falei assim, olha, a gente não tem esse difusor de cabelo, né? Geralmente as pessoas que precisam de uma coisa específica, elas trazem suas próprias coisas ali e tal. Só que para hóspede, foi muito interessante, porque cada universo das pessoas é muito diferente do outro, né? Então a gente está sempre em contato com um universo completamente diferente do nosso. E ela falou assim, não, por que eu iria trazer um difusor de cabelo, sendo que é algo básico de se ter num secador de cabelo? Então quando eu reservei o apartamento, eu imaginei que já tivessem os aparatos do secador. Imaginei que tivesse X, Y, Z, agora eu preciso me arrumar, não tenho um secador com um difusor, e ela criou todo um negócio por causa de um difusor que eu nunca disse que tinha, né? Só que eu também, o que eu vou ficar fazendo? Não tem, você que se dane, não vou fazer isso. Eu preciso lidar com essa pessoa, né? O que ela falava pra mim, assim? Era muito óbvio pra ela. Pô, se tem secador, obviamente vai ter difusor. É uma coisa que, sei lá, se tem carro, tem roda, né? Mas então ela trouxe isso pro secador, como se fosse uma coisa muito óbvia. E aí eu falei, puta, o que eu vou fazer com essa pessoa, né? Porque não tem secador, não tem esse difusor e tal. E era que horas? 8 horas da noite, né? As pessoas parece que elas querem criar problemas sempre nos momentos onde é pior para você resolver. E aí no final das contas não adianta eu ficar lá falando, não vai, não vai, vou pegar um novo, se vira aí. Eu poderia fazer isso, eu poderia falar assim, olha, infelizmente não tenho difusor, né? Você precisa se adaptar aí com o que tem, tal, lamento, tal. E eu tentei usar esses recursos ou falar até, amanhã eu providencio um difusor aí pra você, tentei pegar emprestado, via se alguém tinha um difusor pra emprestar. Olha a loucura que é. No final das contas eu falei assim, faz o seguinte, eu vou comprar um secador novo. Aí eu fui lá na loja, numa loja que tinha perto de casa, que ainda estava aberta. Fui lá, comprei o secador, comprei o bendito do secador e mandei com um difusor, mandei com não sei quem mais que tem lá, que tem um kitzinho mesmo. Aí eu fui vendo lá, peraí, secadores com difusor. Tem aqui o secador X, tem o secador Y, e mandei lá por um motoboy e deixei na portaria, porque eu nem queria ver a mulher. Imagina se eu visse aquela mulher, eu ia falar, tá aqui a porra do seu secador, com a porra do difusor, e tá aqui o negócio. E aí, você acha que ela falou obrigado? Falou nada. Tem hóspede que acha que você não faz mais que sua obrigação fazendo esse tipo de coisa. Só que você não pode ser afetado por isso. Esse que é o grande problema, entendeu? Você tem que ser ali, manter a sua educação, manter a postura, né? Mas eu entendo quando a pessoa fica muito puta. Só que isso vai o quê? Afetar no seu comentário ali publicamente. E no final das contas, o comentário que ela fez público ali no anúncio, no Airbnb, foi muito positivo. Ela me elogiou muito, falou, não, porque isso, porque aquilo, porque ele me tratou super bem, tal. Então, mesmo gerando um estresse assim, e eu sabendo lidar com essa pessoa, ela poderia ter muito bem me dado uma nota muito negativa e um comentário muito negativo, né? Então você vê qual é a consequência que se a gente não tem uma postura que a gente consegue não perder a linha, não ficar puto com aquele hóspede, apesar de que a gente, né, fica com isso na cabeça, a gente fica muito brabo e a gente quer, pessoa folgada, meu Deus do céu, a gente tem que segurar a onda, porque a gente depende muito dessa avaliação. Mas às vezes você pode falar, pelo amor de Deus, não importa que ela dê nota negativa, eu não vou fazer questão de ficar atendendo, porque isso também é uma coisa importante, de você
ficar fazendo de tudo para agradar o hóspede, porque mesmo assim você pode fazer de tudo e o cara fala mal de você, né? Então, a mentalidade, né, esse tópico de mentalidade é justamente você trabalhar com essas emoções de modo que você não fique refém do hóspede, mas que você não perca as estribeiras, né? Você não fique puto demais com uma situação a ponto de você perder a linha. Então é justamente você chegar nesse ponto de equilíbrio entre agradar o hóspede e também não ficar muito puto com ele e também não ficar refém dele justamente porque ele vai te avaliar. E quando o cara quer te avaliar mal, por mais que você tente fazer de tudo pra ele, ele vai te avaliar mal. Às vezes ele é um cara assim, ele simplesmente entra e não gosta de nada e é isso aí. Infelizmente, a gente corre esse risco também. Então esse valor que eu paguei no secador, acho que foi uns R$150. Primeiro que eu ganhei tempo, porque aí eu já ia resolver o problema daquela pessoa que tava me enchendo o saco, tava me consumindo esse tempo de eu ficar falando, não dá, dia seguinte, não sei o quê. Resolvi o problema e se aparecesse mais uma pessoa com essa coisa de difusor, né? Vamos precisar de um difusor. Tá lá o negócio do difusor, já tem e ninguém vai precisar me pedir de novo. Qual é a consequência negativa que isso pode trazer para sua cabeça, né? Quanto pior for a experiência para você, menos vontade você vai acabar tendo para investir tempo e esforço nesse negócio, né? Porque aí você fica nessa espiral de fracasso, né? Você fala, pô, mas o cara tá reclamando demais, o cara me deu uma nota negativa, o cara acabou comigo no comentário, você realmente se sente muito mal. Eu mesmo já fiquei muito mal com vários comentários, assim, que eu olhava e falava, nossa, cara, que eu tô realmente mal, assim, parece que, sei lá, terminou um relacionamento, parece que separou um casamento, parece que perdeu um parente, porque realmente mexe com você. Só que acontece. Então a gente tem que ter uma cabeça muito tranquila para lidar com esses problemas. E hoje eu lido muito melhor do que no começo. Então, são comentários que vão fazendo com que você fique meio que chateado, mas ao mesmo tempo queira resolver, né? Um outro exemplo que aconteceu foi de um imóvel que a gente administrava bem ali no centro da cidade, e centro da cidade tem barulho, e excepcionalmente nesse caso, nessa esquina tinha um ponto de travesti, de prostituição, tinham mendigos ali perto, tal. Então, centro de São Paulo tem muito disso, né? E aí o que acontecia? As pessoas que ficavam no imóvel reclamavam muito do barulho da rua, barulho dos travestis de noite, que era ponto super forte ali, ainda é ponto, né? Continua ali o mesmo lugar, e as pessoas não só reclamavam disso, mas como reclamavam de tudo de dentro do apartamento. Ah, porque a geladeira faz barulho de noite. Ah, porque tinha aqui uma sujeirinha não sei aonde. Ah, porque a cama é dura. Ah, porque o ar-condicionado não gela como deveria. Enfim, um monte de outras coisas que vão acontecendo que as pessoas iam lá nos comentários e faziam. E várias pessoas fazendo, né? Aí você fala, pô, realmente temos um problema aqui, né? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema aqui? Alguns eu não consigo tirar o travesti da rua, eu não consigo parar que o mendigo saia tem coisas que são problemas sociais e que não dependem da gente. Mas olha só que interessante, o problema todo que a gente foi percebendo em comum era a questão do barulho. Então, em todas as queixas, o barulho sempre estava presente. Não era necessariamente a geladeira, ou a sujeira, ou o travesti, ou o mendigo, era o barulho. E aí, como o apartamento está no primeiro andar, ele fica muito próximo à rua, naturalmente, mais barulho, né? Então o que a gente fez? Colocamos uma janela anti-ruído. Vou te falar, depois que a gente colocou essa janela anti-ruído, nunca mais a gente teve problema, nem de queixa de travesti gritando na rua, nem do mendigo que morava ali do lado, nada, nada. Por quê? Uma vez que a pessoa tinha uma boa noite de sono, ela tolerava as coisas que ela não gostava ou que ela não suportava de uma maneira mais tranquila, né? E quando ela tem uma experiência negativa de sono, ela vai atribuir isso ao lugar que ela tá, nesse caso, né? Então ela vai lá, faz um comentário horrível, falando que tinha travesti, falando que nada funcionava, que era horrível, que era tudo muito ruim. E na verdade não, o apartamento era super incrível, super bonitinho, tudo funcionando direitinho. Só que essa experiência ruim, ela afeta na sua avaliação. Então imagina só você, como é que passa a sua cabeça por isso, né? Pô, caramba, meu imóvel não funciona, fui lá investir no imóvel no centro da cidade, pô, tem lá um ponto de prostituição na esquina, tem lá um monte de mendigo, pô, a pessoa tá reclamando e eu não posso fazer nada contra isso, né? Mas será que o problema é o travesti? Será que o problema é o mendigo? Ou o problema é outro dentro do seu apartamento que você conseguiria resolver? Então nesse caso foi o barulho que despertava todas essas outras insatisfações da pessoa. E nunca mais a gente teve problema com isso. Então quando você vai tendo essa mente mais preparada, você cria um mapeamento mental de como agir em determinadas situações, né? Você vai ter problema. Se você sabe que vai ter problema em algum momento, né? Quando ele aparece, você não se desespera.
e mais uma vez todo mundo sai ganhando, né? Você fica ali, se acontecer isso, já sei, vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Em vez de você falar, caramba, e agora? O que eu faço? Ferrou, tô perdido. Não, você vai conseguir mapear. E o erro faz parte, você vai aprender com isso, você vai evoluindo a sua questão mental até que você chegue num momento que tá tudo mapeado. Todos os problemas, todas as queixas que possam vir a acontecer, você já sabe como lidar com elas. Então olha que incrível esses 5 pilares, né? Porque de fato demonstram que a gente atingindo a excelência nesses 5, você vê que a gente consegue lidar muito melhor com as coisas. Então todas essas chaves que a gente comentou aqui, eu falei de maneira bem superficial, só fiz uma coceguinha aqui para você entender como que é a minha mentalidade, como que são as estruturas que eu adoto para ter sucesso nos imóveis nesse mercado de temporada. E aí eu vou pegar cada uma dessas chaves e eu vou desmembrar em várias outras partes na nossa turma fechada que eu vou abrir daqui a alguns dias. Então fica ligado porque isso conta muito para o sucesso como um anfitrião ali, um proprietário de imóvel por temporada. E você não precisa ter medo de errar, porque o erro faz parte do processo. Eu mesmo estou falando um monte de erro que eu cometi aqui que você vai aprender com eles. Já está aprendendo, na verdade, né? Se você sair daqui sem ter aprendido nada, é muito difícil. Então são ajustes ali de caminhada, né? Eu já errei muito. Hoje eu erro menos, mas às vezes acontece. Continuo errando às vezes, né? Faz parte. Tanto em preço quanto em operação. É um constante aprendizado ali que a gente vai tendo, né? Então não vai achando que também, só porque você aprendeu tudo, é que acabou a evolução. Não, agora eu já sei de tudo, né? Nada disso. Como você viu, né, através dos meus erros, pegar esse aprendizado e integrar no seu processo para que eles não aconteçam de novo. Ou, se acontecerem, você já está pelo menos mais bem preparado para lidar com esse tipo de problema que pode acontecer. E ao longo do tempo eu fui aprendendo ali com essas questões e isso foi me deixando mais competente e mais preparado. E foi assim que eu tive condições de desenvolver esses 5 pilares para conseguir ajudar você nesse processo também. Um belo melzinho na chupeta para você, né? Convenhamos. Se você está aprendendo bastante hoje aqui, queria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você mais gostou nesse vídeo. Qual insight você tirou que você pode usar já hoje dentro do seu imóvel? No próximo vídeo eu vou conseguir me aprofundar muito mais nesse processo que eu te falei, tá? Vai ser o dia que eu vou te entregar um plano de ação completo do que você precisa entender ali e o que você precisa fazer para turbinar o seu imóvel no Airbnb. Então marca aí na sua agenda, sexta-feira agora vai ter esse próximo vídeo, que aí vai ser o suprassumo do suprassumo, e eu te espero lá.